Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tio Canada Podcast. Hoje vamos falar sobre sucesso no Canadá. Vamos falar com a Cleusa, uma empreendedora que tem o seu próprio salão de beleza e estética por aqui e hoje é muito reconhecida pela comunidade brasileira. Ao meu lado, Alexandre. E aí, meu querido? Bora se inspirar em mais essa história? Vamos. E nosso projeto da fábrica de coxinhas está na hora de tirar do papel? Vamos ver, vamos ouvir a história hoje para saber se eu consigo tirar do papel, hein? Falando sobre empreendedorismo, olha, assistam um vídeo depois desse, hein? O 294 com meu amigo Alan dos Santos, empreendedor que é dono de uma academia aqui no Canadá, que é a Grace Barra, que é muito esclarecedor. Falamos sobre os desafios de empreender aqui no Canadá e muito mais. Bom, sobre nossa convidada de hoje. A Cleusa é nossa amiga, ela é que corta o meu cabelo, né? Preciso marcar de ir lá semana que vem, Cleusa. Corta o cabelo da Bruna, do Joshua e vai cortar o do Samuel, né? Muito em breve, que é para nascer em outubro, mas eu acho que adiante aí para final de setembro, hein? A Cleusa mora no Canadá há 23 anos, tem 3 filhos, já morou 7 anos em Toronto, 5 anos em Edmonton, 8 anos em Fort McMurray, que é aqui em Alberta também, e está há 3 anos em Calgary. Olá, Cleusa, e aí, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Cleusa. Já vou soltar uma pergunta para você. Dá para ficar rico cortando o cabelo aqui no Canadá? Primeiramente, eu quero agradecer aí o Joel e o Xande, né, por ter convidado eu aí para participar desse podcast com vocês. E sim, olha, eu acredito que qualquer profissão aqui no Canadá você pode ficar rico, desde que você faça certinho, trabalhe. Tá Trabalho tranquilo. duro, né? Trabalho duro, claro. Se ficar rica, ela pelo menos deixa a pessoa bonita, né? Exatamente. Ótimo. E aí, Xande, temos patrocínio? Temos nossos amigos da Oakberry Açaí, né? Cara, é sensacional. Hoje eu vou falar dessa barrinha aqui, ó, banana com chocolate. Cara, é muito boa. É muito boa. Você mudou a barrinha para passar. É que cada dia eu como uma, cara, e é sensacional. E o açaizinho lá? Você foi lá essa semana de novo, né? Sempre. A gente sempre tem que ir, né? Então açaí é de lei. Mas assim, quem sabe tá vindo novos produtos, eles têm um café. Vão trazer café pra cá. Opa! O café ele tem alguma base, alguma coisa com açaí que é sensacional. E eu tô vendo pra trazer aqueles potes de sorvete. Grandão. Aí fechou. Fechou. Na hora vai pro lake lá, já açaizão. Para vocês que querem tomar um açaí aqui no Canadá, temos, hein, gente? Aqui em Calgary, 2 lojas. Você faz o açaizinho ali com toppings ilimitados. Então você põe banana, pode pôr morango, pode pôr granola, paçoca. Eu não gosto de colocar tantos assim, né? Eu coloco 3. Quantos você põe? Depende do meu humor no dia. Do mood. Se eu tiver nervoso, eu ponho todos. Se eu tiver de boa, eu ponho uns 2. Eu uns 3 ali, tá bom. Senão dá desequilíbrio. Tem em Vancouver também, abriu esses dias em Vancouver. Já abriu a lojinha lá? Então, chique, hein? Galera de Vancouver que tá indo pra Vancouver também. Dá pra tomar um Oakberry lá. Tem no Brasil também, né, Xande? No Brasil é o que mais tem. Em vários lugares. Não esquecer de curtir, de comentar, seguir quem não tá seguindo, seguir no Spotify para quem também não segue, e para quem quiser entrar em contato, tá aqui embaixo, contact@tiocanada.ca, seja para parceria, para qualquer outra questão. Bora lá, então, começar do começo. Cleusa, conte um pouquinho da tua história, da onde você é, quem era você no Brasil, conta pra gente. Olha, eu sou de uma cidadezinha para frente de Londrina, chamada Moreira Salles. Moreira Salles, no Paraná. Só que eu mudei para Londrina e vim de Londrina para o Canadá, né? Primeira vez eu vim em 99, depois voltei para o Brasil, fiquei 4 meses, depois voltei para o Canadá em 2000 e fiquei até... O que você fazia em... fala de novo o nome, Moreira Salles. É uma cidadezinha pequenininha, sabe? Quantos habitantes? Pouquinho. Agora... Tem quantas avenidas? Uma ida e volta. Uma igreja, uma praça. Uma igrejinha e o cartório e acabou a cidade. Acabou um cachorro-quente. Isso aí. E aí você mudou para Londrina. Londrina já é uma cidade boa, né? É uma cidade bem grande. Mas você ficou lá bastante tempo da sua vida também. Fiquei uns 13 anos em Londrina. Não, muito mais que isso. Não tô bem lembrada não, Joel, mas eu fiquei bastante tempo em Londrina. Tá, e em Londrina você fez o que lá? Londrina, olha... Falar a verdade, eu nasci cabeleireira, né? Eu trabalhei com um primo meu, mas eu não tinha certificado, não tinha nada disso. Aí depois eu fui trabalhar em supermercados em Londrina. Eu fui repositora de mercados. Só que o sonho meu era assim, né? Viver
Eu vi lá, tem 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Tá vendo? Hoje, né? Na época lá... Na época devia ser menor. Uns 8. E aí depois que eu trabalhei como supervisora de uma empresa chamada Delialp. E dessa aí eu conheci uma pessoa e resolvi... Aí me falaram que o Canadá era bom, o Canadá era... Eu queria ter uma oportunidade melhor para meus filhos e resolvi morar no Canadá. Aí eu vim... Mas como que surgiu a vinda? Assim, primeiro teve algum gatilho que te trouxe para o Canadá? Não, o gatilho era assim, eu queria conhecer mesmo o Canadá. E como o meu ex-patrão falava muito que o Canadá era bom, que o Canadá eles tinham vindo ao Canadá várias vezes, né? E eles tinham até uma empresa que eu acredito que era chamada Rooftech, que era aqui em Calgary. Tá. Só que daí eles falavam para mim, olha, o Canadá é bom, você ter seus filhos lá, coisa e tal, né? Eles aprenderam inglês. Aí eu vim. Só que daí as coisas ficaram difíceis depois, né? Não era só vir Mas como que Canadá, foi essa né? vinda? Você veio a família inteira? Você estava casada com os pais dos seus filhos? Como que foi? Eu já era separada dele, daí eu vim... Peraí, então calma. Você teve 3 filhos? 3 filhos. Tá. O primeiro, que idade você tinha quando você teve o primeiro filho? Ah, tava com 18, 17, 18, isso aí. Depois você teve mais... Quem que é o primeiro? Qual que é o nome dele? Paulo Deodato. E depois? Bruno. E depois? E Caroline. E a Carolina. Daí você veio pro Canadá e como que foi essa vinda? Vocês desmembraram a família? Desmembrou a família. Eles ficaram morando com o pai, né? Que eu já era separado do pai deles. Ficaram com o pai. E eu fiquei aqui, eu vim pro Canadá e ela tinha 7 anos, a minha mais nova, quando eu vim. Mas daí a decisão era de vir pra cá pra ficar ou você veio só pra fazer uma exploratória e depois buscar eles? Como que era? Porque... No começo eu vim para conhecer o Canadá, mas depois eu me apaixonei realmente pelo Canadá. E aí eu achei assim, pô, é um país de primeiro mundo, dá oportunidade, tanto para mim que eu era nova, estava muito nova, e para os meus filhos também, né? Aprender um inglês e ter uma vida melhor, assim, sabe? E daí foi o que aconteceu. Aí eu me apaixonei pelo país, vi que o país era bom. Que cidade que você tinha ido? A primeira vez foi para Toronto. Você teve alguma ideia? Vou trabalhar com o que lá quando você chegou? Olha, no começo você fica bem perdido, sabe? Porque quando você chega, no meu caso, eu não tinha inglês, né? Eu não era só yes e no. Ah, não tinha inglês? Nada. Nunca tinha estudado inglês na vida? Não. E aí, assim, foi bem difícil. Mas aí depois eu falei, olha, o que a gente vai fazer? Tem que enfrentar, né? Você veio como turista, veio para dar uma olhada. Vim como turista, sim, fui como turista. Mas aí depois, quando eu decidi, e naquela época a imigração era assim, era uma coisa que não era tão conhecida como hoje. Que ano que era? 2000? Eu vim em 99, depois 2000. Então não era como conhecida que hoje. Você não tinha muito acesso, assim, como você tem hoje na internet, que você olha, você fala, pô, hoje eu quero ir para o Canadá, e você olha onde você quer morar, onde você vai estudar, o que você vai fazer. É bem mais fácil hoje do que aquele tempo, sabe? E daí, no caso, eu vim às escuras. É assim que a gente fala, né? Você meteu o louco e veio. Meteu o louco. Aí eu vim, daí eu falei, pronto, vou fazer o seguinte... Eu vou procurar um lugar, assim, para... Eu tinha um pouco de dinheiro, claro, você não vim sem o dinheiro, né? Eu vim um pouco com dinheiro e disse assim, olha, isso uma hora vai acabar, você vai procurar algum lugar, você tem que dar um jeito, você quer ficar aqui, você procurar brasileiros, né? Porque Toronto tem muitos brasileiros, né? E a primeira moradinha minha foi em Bloor e Dufferin. O que é isso? É uma cidade. Não, é a rua. Bloor e Dufferin, que fica em Toronto, né? Ah, entendi. Então, uma Downtown? Não chega a ser bem downtown, não. Mas, assim, é bem brasileira. Bem, muito comércio brasileiro, restaurantes brasileiros, a muvuca brasileira está ali. Então, eu cheguei ali e falei, agora aqui é para minha família, né? Você fica Se ali. conectou com um monte de brasileiro, com um monte de gente. Aí, assim... E aí você já começou a pensar em ficar? Eu comecei a pensar em ficar. Mas assim, era com visto de turista só, né? Você tinha que falar, e aí, como? Que jeito, né? Todo mundo assustava você. Pô, você não pode trabalhar, você, né? Se você vai estudar, eu não tinha condições também, né? Então você vai olhando o que dá, vai por ali, vai por aqui, e o dinheiro vai indo, você vai acabar, você tem que dar um jeito. E os filhos no Brasil? Dá no Brasil. Mas como que foi lidar com isso? Deixar eles lá, daí você decidiu ficar aqui? Nossa, foi sofrido. Sofrido. Porque daí porque aquela época você não tinha... hoje, né? Você fala na câmera, coisa e tal. Você tinha aquele celularzinho, né? Aquele fechava lá, que eu nem sei. E, de repente, você se vê longe da família, longe dos filhos, sozinho, entendeu? Assim, procurar saber como é que você faz para procurar imigração, como é que ia ser. Só que Toronto, naquela época, ele tinha uma história engraçada. Que Toronto parece que era tudo muito mais fácil. Aí você ia num lugar lá, você fazia
abrir uma companhia, você com passaporte, você abria a companhia. Você recebia o seu cheque na sua companhia. Você não precisava ser legal no país, sabe? Entre aspas, né? Tá. Aí eles davam dica para você, vai lá, abre uma companhia, vai lá. E você tinha um pouco de medo, ó, vou abrir a companhia, você vai com passaporte, abrir uma conta no banco, você vai, faz sua carteira de motorista. Parece que tinha o jeitinho do povo lá, falava, ó, você vai ali, vai aqui. Então, a gente procurava saber. Aí foi que eu resolvi ficar no Canadá, daí eu precisava saber como que eu ia conseguir sobreviver, trazer meus filhos. E aí foi uma época bem, bem terrível. Conta pra gente, esse terrível. Aí, a primeira coisa que eu estava numa laundry um dia, lavando roupa, e eu já estava... Laundry é lavanderia. Oh, desculpa, é uma lavanderia. Tá. E daí chegou uma moça que era casada com um brasileiro, chamada Paula, chama Paula, né? E daí ela disse assim, ô Cleusa, o que você vai fazer amanhã? Aí eu disse assim, amanhã... Eu tinha visto turista, lembra? Uhum. E daí eu disse assim, olha, não acredito que nada. Vamos ajudar eu a fazer uma limpeza, que a gente tem que entregar um prédio do governo, que tem lá uns offices, coisa e tal. E eu preciso entregar, já estão me cobrando bastante. Eu falei, ok, vou lá. Aí já sabe, né? Aí ela, parece que tinha alguém, que ela tinha mandado embora, coisa e tal. E essa pessoa chamou a imigração. E justamente no primeiro dia meu de trabalho, que não era trabalho, cara. Você foi para dar uma força, a caiu de imigração gaiato. me pegou trabalhando, cara. Pegou. Aí ela chegou e falou, você tem visto aqui para trabalhar, Cleusa? Eu falei, não, você cometeu um grande problema. Eu falei, não, mas peraí, um grande problema como, senhor? Eu não estava roubando, não matei, né, não estou traficando. Aí o cara falou, você tem razão de estar falando isso, mas você sabe que você não tem direito a trabalhar aqui. Me deu uma multa de $1.000. Tá. Aí foi Você que teve que pagar Você ou a empresa? Não, eu que paguei do meu bolso. A empresa pagou a dela, porque estava trabalhando lá com algumas pessoas lá. Uhum. Era uma menina de São Paulo chamada Marilene, era eu e uma mexicana. A mexicana gritava que queria ir embora. Ai, tô feliz que eu tô indo embora. Mas eu não, né? Eu queria ficar. A Marilene queria ficar. Então, a gente tava ali. Aí, o que aconteceu? Aí, eles me deram esse prazo. Falou assim, olha, você paguei uma multa de $1.000, fui para casa. Só que daí depois... Teve que pagar ali já, assim? Não, money ward. Eu dormi no hotel da imigração com as mulheres presas, que tinha 40 mulheres foram, tipo, presas, foram cara. recolhidas? Tinha 40 mulheres presas. Você foi presa aqui em Toronto, Só não então? foi algemada. Uma noite. Uma noite. Aí no outro dia já me liberou, que eu paguei, tudo certo. Ele foi tinha que pagar, tipo, a fiança. Você não paga, você ficava. Se não paga, ou você era fica deportada. Não tem esse negócio. Aí, falei, nossa, complicou meu passaporte, meu visto, complicou tudo. Só que daí a imigração falou, você tem uma audiência, eu fui presa dia 18 de novembro de 2000. Aí... Era o primeiro ano que você estava aqui? Mas não, eu tinha vindo em 90 e tinha voltado, lembra? 99. Só que daí eu voltei para ficar. Daí eu fui resolver fazer esses biquinhos lá, que eu te falei que não era bico, mas... Aí o que aconteceu? Aí ele disse, olha, dia 6 de dezembro daquele ano, que né, foi dia 18 de novembro de 2000. Aí, dia 6 de dezembro, eu teria uma audiência da imigração. Uhum. Aí, uns 3, 4 dias antes, eles me ligaram e disseram para mim que eles iam entrar em greve. E não sabia nem quando ia me chamar. Bendita greve. Não, nem sei. É milagre. É. Deus falou, vai lá que a Cleusa está precisando. Aí o que aconteceu? Eles me chamaram, aí eles chamaram lá, falou, você tem que vir aqui. Aí como meu inglês era mais ruim do que hoje, aí eu fui e levei um tradutor, né? Que ele chama Carlos Dávila. Aí ele foi lá comigo, aí eu paguei $400 para ele ir lá. $400 naquele ano. Aí eu fui e falei, não, tem um dinheirinho aqui, eu paguei, ele foi e levou eu lá, né? Aí chegou lá a imigração e falou assim, olha, você quer que a gente dê uma ajuda de custo para você ter essa estadia aí no país, até a gente chamar você para essa audiência para saber como é que vai ficar sua vida aqui? Ou seja, o país estava preocupado com você ali, com super, como que você iria se manter. Canadá, falar bem da verdade para você, ele tem uma vantagem grande, ele cuida de você. Pelo menos se você está com um problema ali, ele não vai te deixar assim, não, deixa esse ser humano aí, não. Ele vai falar para você que tem algumas portas, que você vai entrar, você... Diferente foi no meu caso. Do caso do Samuel, que contou aqui, que depois quem quiser lá ver também, que lá nos Estados Unidos... Não. Ou é ou não é, né? O Canadá, ele cuidou de mim, sim. Aí ele disse assim, olha, você quer que a gente dá para você o insurance number, né, que é o número 9, que todo mundo sabe, que é o provisório, né, tipo até você chegar CPF ao CPF. Ou você quer que a gente dê essa ajuda de custo? Não, eu quase botei as mãos pro céu. Você tinha duas opções. Duas opções. Eu escolhi a opção melhor. Foi ter o meu insurance number e trabalhar, que era o meu um CPF para me trabalhar. Então, elas, com esse insurance number, você podia trabalhar, aí então? Já estava ali, porque eles não sabiam nem quando ia me chamar. Eles não sabiam. Então, porque eles ficaram ali preocupados, falou, vou deixar a pessoa aqui, ela não tem renda, não sei, eu vou deixar ela à deriva, não dá certo.
ou eu vou mandar um benefício para ela se manter, ou eu vou dar um insurance number, um SIN number provisório para que ela vá se manter na terra, a gente sair da greve, decidir o que vai fazer, chamar ela para a gente dar a sentença. Exatamente. A grande dúvida é, será que existe pessoas que pegam ajuda de custo e vai trabalhar por debaixo para pegar mais dinheiro? Sim, claro, tem. Eu acredito que tem. Não foi meu caso, mas acredito que sim. Aí nessa decisão minha, que foi pegar o insurance, daí eles me deram também o healthcare, né? Que daí eu podia já ter assistência médica, saúde, coisa e tal. O que eu fiz, a primeira coisa, já fui procurar trabalho na área que eu já disse para você, nasci cabeleireira, né? Então, eu falei, não, vou procurar nessa área. Aí tinha uma plaquinha num salão, numa rua que chama hoje lá... tem a Dundas Street, dessa daí tem a College, tinha um salão lá, daí eu falei, olha, eu vou nesse salão lá e vou procurar saber. Aí a plaquinha portuguesa, preciso assim. Eu de português, fala a minha língua, né? Aí eu entrei, fiquei 2 anos lá dentro trabalhando com ela. Então estava precisando de um cabeleireiro, de um auxiliar? Não, estava precisando de um assistente. De uma assistente. Mas você fez outros trabalhos também em Toronto? Chegou a trabalhar de outras coisas? O que você fez lá? Nesse, eu ficava só de quinta, sexta, sábado. Tá? Era 3 dias, ela me pagava $80 por dia para me fazer todo o trabalho, todo. Lavar, estuar, tudo. Limpar o chão, segurar para elas, potinhos de cor, tudo. Era uma portuguesa? Portuguesa, elas eram uma portuguesa e uma de El Salvador. Elas eram parceiras. E aí ali eu fiquei, mas aí o seu idioma ainda estava bem no... Cara, era pior ainda, né? Porque eu não falava inglês direito. Aí eu estava falando português, eu estava falando português de Portugal já. Eu tava até de boa, português de Portugal. Aí eu peguei e fiquei lá com ela esse tempo, daí elas disseram, aí eu fui arrumar outro trabalho, porque o dinheiro que eu recebia não dava para mim. Porque eu tinha que pagar um advogado para depois já estar, né? Saber como é que ia ficar meu status. E também precisava de sobreviver, né? Você vai contar dos outros trabalhos, mas eu queria saber onde você estava morando nessa ocasião. Se era uma casa, um apartamento? Não, eu estava morando num basement com uma moça de Londrina também. Vocês dividiam mesmo com a moça de Londrina. Roommate. Que ela foi pro Brasil, não conseguiu ficar. Não conseguiu ficar. Ela estava no mesmo estado que você? Ela estava melhor. Ela estava 2 anos na frente. Ela já morava 2 anos. Pega só água aí. Vai tomando água. E como é que estava a cabeça, assim? Eu vou trabalhar como assistente... Mas, ao mesmo tempo, a qualquer momento, eles podem me chamar. E ela vai contar dos outros trabalhos. Isso, era uma coisa assim. Mas isso, eu ainda fiquei 3 anos com ele, com esse provisório. Cara, 3 anos. Deram 3 anos desse provisório, 3 anos. Eu paguei os impostos Quais certinho. eram os outros trabalhos dos outros dias? Porque você trabalhava de... 4. Tinha 4. Eu trabalhava de quinta, sexta, sábado no salão. Abria às 8 da manhã e saía às 6 da tarde. Aí eu tinha 3 bancos para me limpar. Então, eu saía do salão e ia para esses 3 bancos que ficavam na mesma rua. Na St. Clair Street, mesma rua. Depois... Banco empresa, você ia trabalhar com faxina. Como faxina. Era a empresa que pagava para mim, né? Então, ela me contratou para fazer essa limpeza nos bancos. Você ia depois que o banco fechava. Não importava a hora que eu limpasse. Se eu tivesse que limpar o banco de madrugada, limparia o banco de madrugada. O importante é que o banco tinha que estar limpo no outro dia para os funcionários entrar. Não importava. Eu morria Todo de medo. dia isso. Morria de medo, porque o banco era muito grande, daí fazia um barulho, às vezes os caras desciam lá para pôr o dinheiro, e aí eu escutava aqueles barulhos e eu falava, who's there? Né? Quem é? E aí eu falava, mas é ladrão? Meu Deus, vai me roubar? Então era um trabalho, mas com muito... E você ia sozinha, não ia com parceiro não, de parceiro 2? Nada, abria sozinha, saía Canadá. Você abria no banco, saía sozinha à noitão. Caramba, e então ia todo dia à noite, Todo dia, aí já era 2 trabalhos, o banco e... A faxina, salão. Aí tinha o seu Manuel, que é o tio do Shawn Mendes. Shawn Mendes, desculpa aí. É porque o seu Manuel é tio dele, né? Daí eu trabalhava pro seu Manuel, aí eu ficava na segunda, terça e a quarta, fazendo limpeza, que era final de construções. Cuidava da casa dele? Não entendi. Final de construções. Ele era dono de uma companhia de limpeza. Aí ele levava a gente para limpar como cinemas, quando acabava de construir. Lojas como a Old Navy, certo. Sabe? O Zellers, não sei se você ouviu falar que já tem aquela loja Zellers. Acho que abriu vai abrir uma aqui. Vai abrir, mas aí ela fechou, depois o Zellers. E tinha várias outras. Então, quando acabava de fazer, ele chamava a gente ia lá limpar. Quanto trampo, hein? E daí eu limpava a casa de um grego. Também. 15 dias. Então eu tinha 4 trabalhos. Caramba. Trabalhava muito. Muito. Não tinha moleza. Não.
Nossa, e a respeito da faxina, eu não sei se já subiu no canal, mas eu tenho um vídeo gravado. Se subiu, eu vou colocar aqui para vocês verem. Mas com um brasileiro que faz faxina de casal e ele arrumou um esquema desse jeito, a empresa à noite. Ele vai, não importa a hora, vai em 2, eles pagam um valor fechado das 6 às 9 e ele ganha mais por hora do que o trabalho dele de vendedor numa loja de tinta. Então ele falou que o que está salvando ele é trabalho de faxina em empresa. E é sempre à noite. É muito comum isso em Toronto. Tem muito escritório lá. Uma sacada. Eu conheci médicos eu conheci 2 médicos em Toronto que eles faziam faxina comigo nessa empresa, sabe? Eles estudavam e estavam lá no aspirador de pó comigo, limpando. Inclusive, essa menina, ela era médica da companhia da TIM Telefone, né? Tem a TIM Telefone, ela era médica neles lá, quando era no Recursos Humanos, não tem aquele negócio de mandar, se você tá bem, coisa e tal. Ela era médica em São Paulo. E eu lembro que ela chorava no cabo do vacuum ali, fazendo o vacuum. E eu falava, não, do aspirador. Não chora não, tudo vai ficar bem, a gente vai vencer, a gente é assim, não pode desistir, né? E o pior da história é que quando eu ligava pro Brasil, tava tendo, parece aquela novela América, lembra? Novela América. E o povo achava que a gente tava vivendo a novela América. Deve estar no striptease, deve estar não sei no quê, deve estar não sei no que lá mais, deve estar usando droga, deve estar não sei, igualzinho a América. E tava trabalhando muito. Então, nessa realidade aí, foram quantos anos com tudo isso de trabalho aí? Em Toronto foram mais ou menos uns 6, 7 anos. Nesse ritmo aí? Nesse ritmo ferrado. Em nenhum momento você falou assim, eu quero parar com faxina, eu quero focar só em cabelo? Então, eu tinha já o cabelo no salão, né? Então, eu tinha esse foco assim, quando eu tiver tudo concluído, que eu puder... Porque era provisório, lembra que eu tinha só um provisório? Quando eu tiver meu PR mesmo, quando sair tudo, eu vou focar na escola, eu vou estudar, eu vou formar cabeleireiro, eu vou trabalhar na minha área. Eu amo ser cabeleireira, né? Então, mas era difícil. Aí, a primeira vez que eu fui, mesmo com o provisório, eu fui numa escola de cabeleireiro e fui perguntar lá quanto que custava. A mulher falou que custava $11 mil para mim. Aí eu tinha $11 mil, né? $11 mil, eu tô rica se eu tivesse hoje. Aí eu disse, não dá em como. Aí eu fiquei, como você sabe, 3 dias só no salão como assistente. Na sua cabeça você já estava pensando, um dia eu vou abrir o meu negócio. Demais. Eu sonho assim. Dormia, era 2 juntos. Era meus filhos, praticamente 3, né? O meu PR, os meus filhos... E empreender no Canadá. E nesses anos você voltou para o Brasil, seus filhos vieram para cá ou você ficou esse tempo todo sem ver eles? Eu fui buscá-lo quando eu recebi o PR, e automaticamente eles... Como que foi então esse processo? Chamaram você para audiência? Conta isso pra gente. Aí chamaram eu para audiência, a juíza falou para mim assim, desculpa aí, mas eu vou ter que te mandar embora. Depois de 3 anos? Depois de 3 anos, eu falei, não. Você não tinha visto seus filhos por 3 anos, Cleusa? 3 anos, não. Ficou mais? Muito, muito mais que 3 anos, cara. Foi 5 anos sem ver eles. Porque aí eu vou te contar outra parte. Aí o advogado falou para mim, Cleusa, eu tenho um amigo dentro da imigração, e ele falou que vai sair uma lei que você vai enquadrar nela. Porque você já pagou seus impostos certinho. Naquela época, sabe, tinha umas coisas, você paga os impostos. Eu fazia voluntário num convento de freiras. Empacotava coisa para ir para a África, para ajudar, sabe? Para ver se se o seu filme ficava mais bonito aí. Ficava bem no Canadá. Daí ele pegou e falou assim, vai enquadrar, e você vai enquadrar nele. Então, se você esperar, você pode mudar de apartamento. Por isso que vai chegar. Você muda, porque a imigração vai te procurar, porque ela vai te dizer para você que não, então você vai ter que voltar. Aí eu mudei de apartamento. Saiu do basement lá. Saí do basement. E não avisou a imigração. Não pode ir, porque ele falou, vai dar tudo certo, fica aí. E eu tinha um negócio assim, de me falar, continua nesse ritmo que vai dar certo. Eu já tinha dado tanta coisa errada, né? Então tinha que dar certo. E aí foi que esse é um senhor, ele chama-se Luiz Branco, ele é um advogado lá em Toronto, e me custou praticamente $8 mil. Tá barato demais. Tá barato demais. Pelo menos tá aqui, ué. Mas eu trabalhei pra caramba, tá? Porque pra você ver, você tinha que pagar, né? Pagar a sua estadia, o seu aluguel, essas coisas. Depois você tinha que mandar um dinheirinho para os meninos no Brasil, porque, óbvio, né? Você não vai deixar umas crianças no Brasil, mesmo que estava lá com o pai, mas não é um agrado para os filhos. Você conversava naturalmente com o seu ex-marido? Mais ou menos. A gente tinha, assim, pouco diálogo. Com as crianças todos os dias, mas com ele era pouco diálogo. E a família toda contra.
É isso que, é aí que eu queria chegar. Ninguém me apoiou. Todo mundo devia pensar que você estava fazendo uma loucura, A né? minha mãe, ela ficava quieta porque ela era submissa. Então, ela sabia que eu podia ir, mas ela não podia falar nada. Então, era a única que falava, não, vai dar certo. Mas ela falava só para mim. Não podia falar para ninguém, porque se falasse, ela... Pô, você tá apoiando sua filha lá fora, essa novela América aí, acho que ela tá fazendo igual, né? Então, era bem esse... E aí eles negaram, você mudou de casa, escutou o conselho do advogado. Quanto tempo foi aí disso? Como continuou trabalhando? Acho que nesse ritmo você não para mais, que senão você não se mantém, né? Aí eu mudei de casa, né, e fiquei praticamente, sim, escondida, né, não vou dizer, mas não era escondida, porque ainda fiz uns bicos, porque, claro, você tem que continuar fazendo para pagar seu advogado. Aí ele disse para mim, olha, você tem duas opções. Aí eu já tinha um namorado brasileiro, coisa e tal, daí ele falou assim, ó, você pode casar com ele e você pode dar entrada no Compaixão Humanitária. O namorado tinha o PR? Residente há muitos anos. Ela assim, você pode entrar com compaixão humanitária. Sabe o que é o processo de compaixão humanitária, né? Explica pra gente. É como se fosse uma compaixão, né? Você está aqui muito tempo, você batalhou, você pagou. É uma compaixão. É um processo que você vai paralelo com aquele que diz para você não mais. E aí a federal abre. A federal abre para você. Só que você não tem 100% de garantia, né? Aí eu me casei com ele para deixar bem paralelo, né, com as duas, assim. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eles me deram o meu PR e automaticamente os meus filhos ficaram... eles já entraram juntos. Aí eu fui buscá-lo. Depois de quanto tempo? 5 anos. E como é que foi A emoção maior foi minha filha. Ela estava na escola, não avisei ninguém. Eu cheguei de surpresa no Brasil para pegar. Aí quando eu cheguei... Londrina. Quando eu cheguei, ela estava na escola. Daí ela chegou, ela me viu de longe, ela deu aquele grito. Mãe, Nossa, minha mãe! Daí todo mundo olharam para mim. Aí eu peguei ela e vamos agora resolver. Aí foi a saga do passaporte. Mas já estava certo com o seu ex-marido que eles iam vir para cá? Então, aí tinha um probleminha com ela. Ele demorou a assinar os papéis para ela vir para o Canadá. Né? Demorou um pouquinho. Mas ele assinou? Ele assinou para ela. Daí Quando você saiu, ela tinha 7 anos de idade, era a mais nova? Era a mais nova. Quando você voltou, ela estava com 12. Você ficou 5 anos sem abraçar a sua filha? 5 anos sem ver ela, sem abraçar. Falava com ela todo dia, mas fiquei 5 anos. Caramba, e foi como doído. Que é isso? Não dá nem para explicar. Nada mais te abala, né? Não, nada. Dói. Doía todos os dias. Eu fiquei pesando 47 quilos. E eu fiquei muito assim... Eu não tive tempo para ter depressão, tá? Não tive. Eu ia te perguntar isso, e a depressão. Mas teve algum momento que você falou, eu vou desistir, ou pensou em desistir por causa dessa saudade? Sim. Desmaiei um dia dentro do apartamento, foi, pum, assim, escureceu tudo de tanto desgaste, né? Porque você fica desgaste tudo. Aí eu fui parar no hospital, aí o médico disse assim, o que estava acontecendo? Eu disse para ele que a situação, que os meus filhos estavam no Brasil, que eu estava trabalhando demais, que a imigração estava para me dar uns papéis, estava demorando. Aí ele disse assim para mim, você não acha melhor voltar para o Brasil e ter saúde? Aí eu disse assim, doutor, eu volto para o Brasil, eu tenho saúde de um lado, mas eu acho que eu não vou ter do outro, sabe por quê? Porque o sonho é tão grande de ficar nesse país que não vai dar. Eu não vou conseguir ficar lá. Eu sei que eu vou ter que pegar as malas e ir para a Inglaterra da vida, mas eu não vou mais ficar lá. Sabe assim, eu já amava muito o país, então, porque o país realmente, você vê um lado que você vai crescer, que você vai... Você tem aquela segurança, né? E o estatuto, na época, eles tinham me dado uns livrinhos, quando eles me deram umas coisas para me ver. Então, eu estava dizendo que primeiro as crianças, na época, né? Segundo, primeiro as crianças, segundo as mulheres, terceiro os animais, quarto os homens. Sério? Aí eu achava, eu tô... eu tava na frente ainda, tava ali, sabe? O estatuto segura, né? As mulheres ali. Eu achava legal aquilo. Eu falava, a gente tem proteção, né? A gente tem, assim, os meus filhos podem crescer aqui, estudar, se formarem. E aí eu sonhava com isso tudo. Então, eu não tinha tempo para essas coisas. E todos os seus filhos tinham comprado a ideia de vir? Então, o mais velho, ele sempre relutou um pouco. Ele falava assim para mim, eu não preciso sair do meu país para me transformar um grande homem. E, inclusive, ele é hoje um grande homem, ele é dono da Santori em Londrina. A empresa de móveis planejados. Ele faz móveis planejados e ele é dono da Santori Movelaria. Que é gigante, né? Que é gigante. E daí está crescendo, cada dia mais. Aí ele falou para mim que ele não viria. Aí foi um choque. Foi um choque. Você achou que você já ia voltar com os 3 juntos? Não, eu achei que a imigração, ela chegou a ligar para perguntar para mim por que um jovem, que o país estava precisando de jovens, né, de crescer, dando para ele oportunidade, por que ele não queria entrar? O que foi que aconteceu? A própria imigração me chegou a me ligar e dizer. Uau.
Aí eu falei, olha, se ele tinha problemas comigo, se ele... O que aconteceu? Eu falei, não, ele tá dizendo que não vem. Então, assim, eu tive que deixar ele. Daí eu tive que pegar os outros dois. Ele já era maior de idade. Aí ele tava com 17, 18. Tava 18. quase já de maior. Tava 18. Aí ele ficou com o pai e eu vim com meus dois. Aí E os dois queriam ver. Aí os dois queriam vir. Muito, muito. Ela queria ficar muito comigo. E, inclusive, o mais novo dos meninos é praticamente um canadense, né? Ele tem os hábitos todos canadenses. Ele mora em British Columbia, mas todos canadenses. E aí, como que foi essa volta para Toronto com eles? Não, primeiro eu te falar, foi muito engraçado quando a gente chegou em Toronto, porque depois a gente não ficou mais em Toronto, a gente veio para Alberta, lembra? Que eu já mudei para Alberta, você as já oportunidades estavam tudo em Alberta. Você tem um porquê que você... Eu não queria criar filhos meus em Toronto. Por quê? Descreve Toronto como porque que era eu achava que era época. uma cidade muito grande, já estava tendo problemas, já estava assim para você mandar para uma escola, sabe? Pegar é o que eles chamam o metrô. Eu já ia complicar para mim. Eu achava que você vai ver na cidade já está mais... Muita gente? Muita gente, filhos pequenos, eu com medo Você de já tanta não coisa. se sentia tão segura? Vamos para uma cidade menor, assim, um lugar mais que possa ter segurança para uma família. E realmente eu aceitei. Porque Alberta é um estado legal, é um estado mais... Você procurou todos ou você já sabia de Alberta? Não, eu já tinha amigos em Alberta, já tinha amigos em Edmonton, eu já tinha várias pessoas morando em Edmonton. Então eu já queria morar na capital de Alberta. De Alberta, E daí foi que eu vim com eles, né, para cá. E quando chegou em Toronto, que eu falei para ela assim, vai ser bem engraçado, porque vai chegar na imigração, é uma família. E é muito legal. Quando você chega com a família, eu não sei hoje, que você está imigrando de lá para cá, quando você chega, você fala para eles. Aí eles pegam e te faz um risco assim, naquela... Hoje em dia você coloca na maquininha, não é? O papelzinho ali, declarando. Tem automatização. Então, não, eles fazem um risquinho assim em cima daquele papelzinho e me mandou para uma sala. Aí essa sala era especial, assim, aí os oficiais, que eram num domingo, aí eles ficaram em pé e cantaram o hino nacional pra gente do Canadá. Daí uma família chegando, aí a minha filha futucava e dizia assim, eu tô pagando mico aqui, hein? É jovem, né? Acho que não tem porque mais eu não tô entendendo nada que você tá falando. Eu não falava inglês, né? Nada. Você já tinha aprendido um pouco. Já, Se virava. Eu já não comprava mais sabão líquido pensando que era creme pro rosto. Pra você ver. Já fazia isso. E também já não falava mais daquele jeito. Quando eles falavam, Cleusa, where are you? Eu falava, I'm fine, thank you. Onde você tá? Eu tô bem, tá tudo bem. Já tava melhorzinho. Entender, já se virava. Mas era engraçado. Aí ela disse assim pra mim, olha, eu não quero ficar aqui não, mamãe, porque eu não consigo entender na escola. Porque primeiramente você manda seu filho, eles pegam primeiro para ensinar o inglês, né? Eles não vão mandar você... Ela estava já com 7 aninhos, então ela já foi... 12 agora, né? Oh, sorry. Oh, desculpa, era isso mesmo, 12. Ela já foi da escola. Só que daí, quando eu matriculei ela, eles falaram assim, ó, primeiro ela vai para o inglês, para depois, quando ela vai aprendendo inglês, eles vão colocando a criança automaticamente a seguir o ritmo das outras matérias. 3 meses. 3 meses. Ela é super inteligente. Ela já estava falando inglês. 3 meses, ela pegou inglês. Foi incrível. Eles me chamaram na escola e falaram, ela é inteligente. 3 meses ela já estava falando inglês. O mais velho Mas enquanto isso era em Toronto? Não. Já era em Edmonton. A gente estava em Edmonton. A gente não morou. Eu não morei com meus filhos. Eu vim direto do Brasil para meus amigos. O mais velho estava com que idade? O mais velho ficou no Brasil com 18, lembra? Não, o mais velho que veio. 17. Ele estava com 17. Já era um estava com 19 e o outro estava com 17. Daí os dois vieram com você. E quando você voltou para o Brasil, você já tinha ideia, já estava então com o plano de trazer eles para Edmonton, Alberta, e você já pensava em ir lá eu vou ser cabeleireira, alguma coisa assim? Sim. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi procurar trabalho no salão. Eu não fui, aí foi uma época assim, daí eu fui para a construção ajudar um pouco também. Conta isso aí pra gente. Trabalhando na construção então, Cleusa. Eu botei cerâmica no chão, eu botei cerâmica na parede, eu cortei cerâmica naquelas máquinas de água. Olha que legal, você vê que tem que fazer de tudo, né? Aí era... E é que tem muita mulher trabalhando na obra, não é? Tem, nada demais. Era filhos e eu precisava... Eu não tive tempo para ir para a escola, né? Então meus filhos precisavam de ir. Eu precisava sustentá-lo, precisava ajudar em casa. Então o que acontecia? Eu trabalhava no salão, mas o salão não estava dando muito dinheiro na época, porque eu trabalhava com um libanês e eu trabalhava por $15 por hora. E era muito desconto do governo, né? Você sabe que desconta. E daí o cheque ficava pouquinho.
pouquinho. Então, eu tinha que pagar aluguel, ajudar a pagar aluguel, fazer as coisas, comprar comida para as crianças e as crianças para a escola. E não, criança que já, né? O mais velho tinha aquele direito de estudar por um ano, né? Quando os novos chegados, né? Que você tem um direito de ter um ano de escola grátis, né? Quando você vem de lá. No caso dele, ia fazer o high school, ele já tinha terminado o terceiro ano. Já tinha terminado, só que ele precisava aprender o inglês, lembra? Que ele tinha que ir para a escola do inglês, né? E aí ela... pequena, tinha que estudar. Aí você se viu numa situação que precisava trabalhar muito mais. Ajudar. De final de semana, à noite, o que era? Diretão, a hora que pudesse. Sabe aquele hotel que chama Fantasyland Hotel lá no Westmont Mall? Que fica no maior shopping do Canadá. Maior shopping. E ele tem aqueles quartos temáticos, né? Aí o que eu fazia? Na nona floor, no 9 andar, o que eu fiz? Fui lá colocar cerâmica. E aí qual que era a temática lá do quarto? Essa foi engraçada. Era o pau que as meninas dançavam, sabe aquele dance? Polidense. Dance. Era bem aquilo. Tava fazendo aquilo ali. E aí a gente tava colocando cerâmica lá, uma companhia. Eu fiquei lá um tempo colocando, até acabar uns 9 quartos daquele lá que a gente pegou para fazer. Caramba. E aí trabalhei nela. Depois aí eu voltei pro salão de novo. Você não tem medo de trabalhar? E como que era morar em Edmonton, diferente de Toronto? Então, falar a verdade, eu gostava de lá porque eu não conhecia. Toronto era bem... Eu não gostava de Toronto mais. Eu não sei se é porque eu sofri tanto em Toronto. A cidade de Toronto é linda, né? Linda, mas é cara para você manter. E você pensa assim, As pessoas ali só estão correndo atrás do dinheiro, parece, né? Não te falam assim, oi, bom dia, ou às vezes fala assim, não, é muito rápido. Então você... Time is money. O trânsito também estava louco, estava muito louco. E daí eu falei, não, é melhor a gente estar morando mesmo em Alberta. E que foi em Edmonton, na capital. E aí eu me casei com ela também, porque na época que eu morei lá, só tenho que agradecer, né? Tava bom, não era ruim morar lá. Só que depois aconteceu umas coisas assim particulares na minha vida, né? Eu conheci meu marido, que todo mundo aqui no Brasil, todo mundo não sabe. Todo mundo sabe, né? Meu marido era padre da igreja, né? Lá em Toronto. Lá em Edmonton. Aí eu me casei com ele, a gente foi morar em o Jader. Fort McMurray. Lá onde que tem as petrolíficas. Você conheceu o padre e casou com o padre. Tirou o padre da igreja. Tirou o padre da igreja. Tirou a cabeleireira do salão, meu. Um abraço pro Jader, pro meu amigo. Meu marido. Gente boa. Lá era muito já diferente de Edmonton, o costume das pessoas aqui. Você já conseguiu notar as pessoas em Alberta mais amigáveis? Mais amigáveis. Mais de boinha e tal? Mais de boinha, mais amigáveis. E também, assim, era mais... Talvez assim, porque como Toronto é uma cidade, todo mundo sabe, né, grande, bastante muvuca, bastante movimentada, né, você chega numa cidade assim menor, que também é grande, né, que não é tão pequenininha, né. Pô, você ficou quantos anos? 8 anos em Edmonton? Não, 8 em Fort McMurray. Você ficou 5 anos em Edmonton. Tá, mas daí você trabalhou na construção e no salão, o que você fez durante todo esse tempo lá? Primeiro eu fiquei no salão, lembra? Aí eu disse, não tinha mais condições porque o dinheiro era pouco. Aí eu fui para construção. Mas daí você parou com o salão. Parei com o salão. Ficou só na construção. Só na construção. Na construção paga muito mais. Era assistente? Muito mais. No salão, não. No salão eu já estava como... Cabeleireira. Não, já entrei como cabeleireira. Mas daí você fez algum curso aqui? Não. Quando eu estava em Toronto, que eu fiquei como assistente, aí então a Laura, que era a parceira da minha ex-patroa em Toronto, na época que eu estava lá nos 3 dias, lembra que eu contei que tinha 3 dias no salão? A Laura, ela era professora de formar pessoas, né? Então, ela falou para mim, olha, quando você tiver um tempinho, você pode vir que eu te ensino. Então, eu aproveitei a bondade da Laura e ela de El Salvador, falando espanhol, porque muitas vezes eu até embolava, eu talhar o pelo, né? Em vez de falar que era cortar cabelo, porque a Laura falava espanhol. Ela fala. Daí, ela me dava umas aulas. E eu, como já nasci cabeleireira, foi fácil eu pegar ali o que a Laura me ensinou. E a aula dela era válida para você poder depois ser cabeleireira? Muito. Nossa, Laura me ajudou demais. Daí, quando eu cheguei em Edmonton, eu já cheguei indo pro salão. Porque olhava, o povo que cortava cabelo aqui, eu falava, pô... Você já fazia melhor. Muito melhor, né? Daí mas como é que funciona para ser cabeleireiro? Eu preciso mostrar algum documento? É só falar, eu sou cabeleireiro, para fazer algum teste? Então, assim, quando eu cheguei nesse salão, como eu não tinha meu ainda certificado canadense, o que acontece? Você chega e fala para ele que você sabe cortar cabelo. No caso meu, era o Naja, o dono do Altima, que eu trabalhei lá em Edmonton, né?
E daí ele disse assim para mim que ele ia assinar um book, que é o que hoje eu tenho esse status, que eu sou uma journeyman. Journeyman significa que eu posso fazer você, transformar você numa cabeleireira, né? Só que daí ele tem que assinar as horas para mim. É um livro que eles dão azul, você assina. E nesse livro você faz as horas, eu acredito que acho que era 1.500 horas, uma coisa assim. Aí depois você vai fazer o teste. E você vai pagar nesse teste, que na época era $80, né? Você pagava. E se você não passar, você tem 2 oportunidades só. Se você não passar, você pode, que é a prática e a teórica também, que são 130 e poucas perguntas no livro. Só que daí ele nunca assinou o livro para mim. Ele só me enrolava. Por quê? Porque eu já fiz para um brasileiro aqui, né? A brasileira aqui que ficou canadense aí, ficou com a licença dela. Mas eles não fazem isso. Eles são muito assim, te enrola. Mas é só com licença? Você podia trabalhar como embaixo dele, no mas assistente para dele. você ter um salão, você precisa dessa licença. Opa, eu tenho elas lá na minha parede, todas. E daí o que acontece? Aí eu fiquei meio decepcionada, né? Porque você quer se tornar cabeleireira no Canadá. Você quer jogar seu certificado na parede. Só que daí o que aconteceu? Como não saía, eu fiquei meio desanimada e fui para construção. Aí a construção me dava um dinheiro até melhor, ajudava, mais, coisa e tal, né? pagava. Exatamente. Só que daí é cansativo. Sim. Aí eu apliquei para o salão chamado Shatters. Só uma observação, tem um vídeo com a Heloísa sobre construção, mulher trabalhando na construção, na obra, muito bacana esse vídeo, ela conta toda a dinâmica, então você que quer escutar aí, ela estava na época ganhando acho que o dobro do que eu estava ganhando na Home Depot, então é super bacana depois dar uma olhada nesse vídeo aí. Você deixa a sua pele lá, né? Seu tudo lá, mas pelo menos você traz o dinheiro. Assim, para quem quer conseguir alguma coisa, é no sacrifício. Sem sacrifício não há recompensa. Então é por aí. Quem acha que o Canadá vai ser moleza? Não é não. Ele é gratificante ficar aqui, mas você vai ter que pagar uns preços e subir umas escadas, e às vezes carregando uma cruzinha, e ela não é de isopor e de rodinha. Não é. Ela é realmente de madeira pesada. Uhum. E daí o que aconteceu? Que eu falei, eu voltei para... Você estava então em Fort McMurray? Não, aí eu estava em Edmonton. Fazendo construção. Eu saí dela e fui Ficou bastante tempo na construção. Apliquei para o Shatters, que é o Shatters é um das redes de salão de cabeleireiro mais grande aqui no Canadá, né? Aí eu fiquei neles também, mais ou menos fiquei um tempo que eu fiquei lá, que foi mais ou menos 5 anos, lembra? Eu fiquei um pouco no salão, logo abandonei, fiquei na construção uns 3 anos, né? Que daí da qual era 5. Aí eu fiquei mais 1 ano e 8 meses, mais ou menos, no Shatters. Aí, quando eu conheci meu marido, a gente resolveu mudar, porque tinha uma amiga minha morando lá em Fort McMurray, a gente mudou para Fort McMurray. Você não tinha raiz, né? Tava nada, num lugar, nada. Não, eu ficava um pouco, mas quando tá. você via que realmente tinha uma oportunidade... Porque você não pode ter medo. Pode perguntar para onde que é melhor, Edmonton ou Calgary? Ou deixa pro final? Não, pode perguntar. Mas falar bem da verdade, você não pode ter medo. Porque se você tem medo, você não vai, você não caminha. E Canadá tem isso, ele te chuta, você tem que andar. Ou você nada, ou você nada, ou você afunda de vez. Entendeu? Então, eu vejo pessoas aqui que às vezes eu vejo que reclamam na minha cadeira, mas é difícil, não sei. Quem falou que era fácil? Brasil por acaso? Fala pra mim, você não mata o leão dentro daqueles ônibus, subaqueira pra todo lado. Mas aqui tem uma subaqueira também, não treina, não pode falar quem. Não vou falar, nem de jeito, nem posso, pelo amor de Deus, mas subaqueiro tem pra quem mora aqui já sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tô nem dizendo por causa da subaqueira do cheiro, não, tô dizendo que mata um leão todo dia, você vai cheirando o subaco de todo mundo, e aqui também, vambora, no trem, no ônibus. Quem falou que ia ser fácil? A pessoa já vai, olha, uma cultura como o Canadá, né? A língua, né? Igual eu tô falando, né? Tudo. Você chega, é um choque. O imigrante vem aqui para ser a base também, né? Da pirâmide ali, para trabalhar com tudo. E ele move o país, né, Xande? Você sabe, ele move o país, não tem como, né? E aí, quando eu fui para Fort McMurray, daí eu vi que a cidade lá era... Voltou, cidade pequena. Muito fria. E bem menor também, né? Eu cheguei uma época lá que eu lembro que foi menos 62. Nossa. Cara, sabe o que é menos 62? Puxa vida, o pessoal com medo de menos 40 em Calgary, menos 62. Aí só que eu fui mais esperta nessa casa. Eu já estava assim, não, eu quero ser cabeleireira, eu vou tirar meu diploma, eu vou jogar o certificado na parede, eu vou. Aí eu cheguei lá e já fui trabalhar num salão de libanês. Só que eu fiquei pouco tempo, porque daí o cara judiava de mim pra caramba, eu não queria pagar direito, era uma coisa de louco. Aí eu falei, não dá. Aí eu fui direto na prefeitura,
que tem o departamento, chama, né, no, apprenticeship, que é um que faz que você tira o seu certificado, né? Aí cheguei lá, encontrei uma mulher muito gente boa, daí eu falei, olha, eu sou cabeleireira, ninguém tá querendo me dar o certificado, eu já trabalhei nesse lugar, já trabalhei no outro, ninguém me dá o livro, ninguém me assina minhas horas, porque você tem que assinar pra Com esse libanês era aquela maior rede, a Sherm? Não. O Charters eu fiquei já em Edmonton para trás. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, ele também não me assinou e eu fui, sabe, embora. Nossa. E daí, então, ele me enrolava. Aí ela foi e falou para mim, mas você é uma garota shampoo. Aí quando ela falou uma garota shampoo, o que é uma garota shampoo? Aí ela falou assim, uma garota significa o seguinte, você está perdendo seu tempo. Você precisa se transformar em uma profissional e você está perdendo tempo com esse povo, ele não vai te dar nada. Só que vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui, no governo, a gente tem aqui a oportunidade de você mostrar para nós aonde você trabalhou, para nós olhar suas horas. E a gente vai fazer por você. Canadá é uma mãe. Uau. Daí foi que ela olhou para mim, que eu tinha trabalhado já em Toronto, já conta, né? No salão lá em Toronto. Aí ela falou, você trabalhou no Altima, que é nesse que eu abandonei, porque, né? Depois no Charters, depois para esse libanês. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar a oportunidade de você fazer a prova. Aí ela pegou e falou, você não pode ser uma garota de shampoo, você precisa, e eu sonho meu ali, eu vou ser cabeleireira e vou me formar, eu quero trabalhar nesse país como cabeleireira. E dos brasileiros ainda, porque como eu via que os brasileiros tinham muito problema com corte de cabelo, coisa e tal, eu queria estar livre, eu já tinha muito cliente, lá no salão. Aí foi que ela me deu a oportunidade, e agora, você precisava do quê? De um tradutor, porque o inglês não era o suficiente para fazer a prova. Porque são coisas que a prova é prova de perguntas ou é prova de corte de cabelo? 130 perguntas e essa é a teórica, a prática. Eu não estava preocupada com elas, eu estava preocupada com o inglês, aí passava com 70%. Aí eles te dão uma semana para chegar a carta no correio para você ver. Aí eu fui lá e fazer a prova. Daí eu levei uma menina, ela é uma queridinha, a Raíssa, enfermeira, cresceu aqui, coisa e tal. Falei, você pode ir lá, eu te pago por hora, coisa e tal. Ela foi comigo, traduziu certinho, eu fiz a prova. Aí chegou no correio. Aí na hora que eu abri assim, eu já vi o 7. Falei, caramba, eu já passei, porque se era 70, é um 7. Aí já estava 71. Nossa. Aí eu fiquei pé da cara. Falei, não, porque a gente tem isso que a gente, né? A gente cobra, né? Mas por que 71? Por que 71? Aí eu reprovei, sabe no que com eles? Eu passei, mas o 71 veio porque na conta, como você vai manter sua empresa, eu reprovei ali. Eu não reprovei no corte, não reprovei nas cores, não reprovei nada. Eu reprovei no manter a sua business, fazer o seu negócio. E aí você abriu um salão lá em Forte? Aí eu abri no basement da minha casa. Aí eu já falei, tchau, pessoal. Aí já joguei o diploma na parede. Já tinha clientela? Acabou. Aí eram as enfermeiras, aí era o povo da prefeitura. Mas brasileiro ou já é canadense? Brasileiro, canadense, indiano, venezuelano, todos me conheceram. Aí quando eu saí, eu não precisava ter vindo para Calgary em sentido de trabalho. Eu estava muito bem em Fort McMurray. Eu trabalhava muito bem. Se sentiu muito realizada. Saiu do basement, abriu já um local. Não, eu fiquei no basement. Meu salão no basement era um salão, coisa mais linda. Fui abrir tudo certinho, tudo. Ficou tudo bonitinho. As enfermeiras, todas. Você morava em cima? Morava em cima. Você alugou a casa inteira, um basement com entrada à parte? Eu já ia para o hotel lá onde eu trabalhava fazer o cerâmica, eu já era hóspede. Daí mudou o jogo. Cara, eu já chegava assim, ó, o dinheiro eu já botava na caixinha. Eu falava, caraca, eu tô trabalhando, agora eu sou dono de mim. Empreender é legal, você sente, né, diferente do que vender horas, né? Você sente a força, por isso que eu falo, se tem sonho, você tem que correr atrás, não tem jeito. Vai pagar caro? Vai. Vai sofrer? Vai. Pô, mas você vai desistir? Não dá, ó. Você tem que, vai arrancar um pouco do seu sono? Vai. Mas se não arrancar um pouco agora, vai arrancar pro resto da vida tudo, que você vai ficar sem sonhos, sem dinheiro, sem nada também. Então você tem que correr atrás, você não pode. Aí foi que eu abri. Aí depois o meu marido aplicou para uma empresa que ele é carpinteiro, né? E daí ele aplicou para uma empresa aqui em Calgary, daí a gente mudou para Calgary. Quanto tempo é da Calgary para Fort McMurray? De avião é 1h43 min. Forte é depois de Edmonton. 4h30 para cima, no norte, para cima. Lá tem muita... Onde tem as petrolíferas. É isso que eu ia falar, as petrolíferas lá. Tá lá. E aí, de carro, a gente até Edmonton é 4h30, daqui, eu acredito que umas 9 horas de carro. 9 horas. Longe. A gente mudou para cá, graças a Deus, Calgary assim, abriu a porta. Foi por causa, então, da transferência
dele. Ele falou pra mim, porque Fort McMurray ele tem uma data de validade. Você já começa a ficar... Tem um aeroporto maravilhoso, internacional, sabe? A gente ia pro México, eu já tava, né? Vai pro México, passeio, Estados Unidos, já conheci Las Vegas, muita coisa. Aí já mudou, né? Opa, aí a coisa ficou diferente, né? Aí já conheci São Francisco, Las Vegas, aí você já trabalha, você já fala, pô, joguei meu certificado na parede, as pessoas já te respeitam com um pouco mais de... Porque eu acredito o seguinte, por quanta profissão que você tem, você faria uma operação com o médico se ele não tivesse estudado e certificado na parede? Não dá, né? Então, assim, mesma coisa é a nossa área. Não basta ser cabeleireiro, você tem que mostrar seu trabalho. E aí eu queria já isso, então eu fui crescendo na cidade. Então, realmente eu estava bem. E daí a gente mudou para cá. Daí eu cheguei aqui, aí eu voava... Não, eu voava daqui para lá, eu trabalhava lá ainda. Nossa. Sério? Eu ia na quinta-feira e voltava no domingo, meu marido buscar no aeroporto, porque eu não abandonei meus clientes. Eu ficava com dó, porque eles choraram. Quando eu saía, choraram. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu voltava lá, mas aí eu vi que estava ficando complicado. Aí o Covid veio, lembra? Eu tive Covid, eu voava, tinha que pôr máscara, aquela coisa toda, vacina, blá, blá. Aí eu falei assim, olha... Eu vou ficar dentro desse apartamento, igual a música da Alceixa, né? Mas como é que você tinha um local para você cortar lá quando você voltava? Sim, fiquei lá no mesmo lugar. Deixei lá, você fiquei manteve o endereço lá. Mesma coisa. Porque daí ficou para mim lá. Só que daí eu vendi todos os meus equipamentos para uma filipina. Daí eu vendi, ela levou e aí acabei. Daí você ia lá no salão dela, que era teu anteriormente? Não ia no salão meu ainda, né? Depois que eu depois. vendi. E aí veio para Calgary... Já estava com o conhecimento no negócio todo, já veio com a ideia de... Não trabalhar para os outros. Saiu depois que aprende a trabalhar por conta, você não quer mais trabalhar para ninguém, né? Não. Aí eu comecei a procurar lugar para alugar, só que estava com Covid, a gente estava com aquele balanço, uma hora aparece, uma hora não, né? Aí eu aluguei aquele lugar que, né, que ali no Mission, não lá no... Não. Eu não conhecia esse Mission, acho que quando eu cheguei, quando eu cheguei no meu apartamento, eu cortei cabelo de uma brasileira que morava em Calgary, em Fort McMurray. Tá. Aí ela contou na igreja que eu era cabeleireira. E aí a sua esposa... Hair stylist. A sua esposa me procurou, só que eu não tinha lugar para cortar. Eu tava procurando. E aí ela precisava, porque ela tava grávida do Josh de 8 meses, né? Tá. Daí ela falou assim pra mim, eu lavei o cabelo dessa mulher na pia da cozinha. Olha... E ela foi lá cortar? Cortou, e aí ela falou, olha, eu sou a Bruna, coisa e tal. Daí foi que eu peguei e falei, eu tô procurando um lugar, logo daqui a pouco eu tô alugando aí, daí daqui a pouco vocês têm um lugar aí, coisa e tal. Daí foi que ela... Vamos falar mais pertinho aqui. Isso. Foi que eu comecei. Daí eu aluguei ali, só que aquele lugar ali era um espaço que não era para alugar, eles eram... Onde você tá hoje, já? Um locker. Aí eles alugaram para mim, aí eu reformei tudo aquilo lá e ficou de boa. Entendi. O salão é dentro hoje do Holy Cross, Holy Cross Center, que é um hospital e tem umas clínicas. Ele não é um hospital, ele é um nurse home, né? Ele é, como é que fala? É meio que um asilo. Um asilo, só que é de um lado de lá. E do lado de cá são comércios, salas comerciais. Ele é muito grande aquilo. Então, pro lado de lá mas pro lado de cá não. A localização é ótima, porque é aqui em Mission, do ladinho de Beltline, 5 minutos do centro, né? Encostado. Aí você já começou ali e começou a aparecer a clientela. Aí começou uma a falar para outra, daí você chegou, né, e falou para mim, ei, Cleusa, dá um trato no meu cabelo aí. Meu cabelo, eu sou onde tinha o Canadá, e daí bam, aí começou a subir assim minha clientela rápido. Começou a aparecer cliente. Aí eu falei, porque uma cabeleireira leva 1 ano na cidade para ela criar a sua clientela. A clientela vai ser 1 ano. Isso é lei para nós. Só que o meu foi mais rápido, porque daí você chegou... Já jogou pro brasileiro, né? Falou, Cleusa, tem uma brasileirada aqui, papo. Daí foi mais rápido, daí os brasileiros começou. Hoje, falar bem da verdade pra você, pra fazer um agendamento comigo, você vai ser mais de 15 dias. 15 dias? 15, mas... E o que mais você tem, aqui, além de cabelo lá no salão? Então, a gente tem a estética, que tem a Ludmila, que trabalha, né, lá como esteticista, que ela é formada no Brasil, é muito boa. Ela tem 15 anos já na área, ela que faz a depilação, ela que faz a área de limpeza de pele, a parte de estética dela. Tirei os produtos com inveja, mano. Nossa, eu falei, eu preciso fazer um desse aí. Vai lá que a gente faz pra você. E daí a gente tem a Júlia também, que ela é minha assistente. Eu tenho 2 assistentes. Eu vi a Júlia 2 dias atrás no aniversário. Eu tenho 2 assistentes. Então tem a Júlia e a Tainá. A Tainá é cabeleireira formada no Brasil, só que ela é uma cabeleireira nova. Então, ela está comigo para crescer e eu vou
fazer com que ela tenha o certificado dela, como eu sou uma journeyman, ela vai se tornar uma cabeleireira também. Hoje formada. o pessoal vem para Calgary, vem visitar ou se muda, o pessoal chega, daí depois quer almoçar lá no Pampa que a gente fala, depois quer cortar o cabelo na Cleusa. E quer que eu coloque o chapéu, tá? Eu falei pra Cleusa, traz o chapéu aqui, que é a marca registrada. Ela só não tá de chapéu por causa do fone aqui. Você tem vontade de, tipo, quer ficar lá ou não? Já não cabe mais, eu preciso crescer. Ele já tá me empurrando fora. Ele já tá me empurrando para crescer. A única coisa que eu ainda não fui, assim, ainda procurar o espaço, porque realmente eu preciso de mais funcionários. O que é precisar mais de funcionários? Vamos dizer, a área da unha. Hoje, aqui, o que eu percebi, né, na área minha da estética, que as pessoas que chegam, as mulheres que chegam aqui, elas têm essa, eu sei fazer unha, coisa e tal, aprendi, coisa e tal. Só que elas parece que elas não investem nesta área de fazer unha. Elas acham que trabalhar num salão, elas não vão ganhar dinheiro como elas fazerem em casa, uma unha lá por $20, coisa e tal. Só que elas têm que lembrar que as meninas asiáticas, do Vietnã, elas tomou conta dessa área. De mesma, unhas. Olha, minha unha é uma asiática que faz, a Tina Nails. E a Tina, eu não pago menos que 70 pau na minha unha, entendeu? Então, assim, o que eu falo... Unha de gel? Unha de acrílico, gel, elas fazem, não é baratinho. Elas estão bem. Só que por quê? Porque elas investiram nisso aí e elas vão à frente. Aí, o que acontece com a manicure brasileira? Que eu estou dizendo uns exemplos que eu estou nessa área. Elas não conseguem ir para um salão e falar assim, eu vou ficar ali e fazer minha clientela. Então, eles só querem como um bico. Então. Elas fazem um bico, só que daí é o seguinte, se você parar para pensar bem... Se você quiser fazer uma clientela, você não pode fazer isso. Eu vou dar um exemplo de mim. Quando eu estava em Toronto, exemplo meu, eu estava em Toronto, aí uma vez elas falaram para mim fazer trabalho para elas em casa. Eu pegava uma linha e fui. Eu desisti rapidinho. Porque meu foco não era isso. Eu não queria ser uma cabeleireira de malinha. Eu queria ser uma profissional. Se você quer ser uma profissional, você não pode. Você tem que pegar e enfrentar o que vai vir pela frente. Você não precisa pegar $20 agora, sendo que você vai ganhar depois 100 numa unha. Você me entendeu? Eu recebo muita mensagem das meninas quando vê a Bruna fazendo a unha e tal, daí fica perguntando se tem pessoa que faz unha aqui em Calgary, mas é sempre assim, é uma pessoa que está fazendo esse mês, no mês que vem não está mais, depois é outra, por isso que a Bruna não consegue recomendar. Bate com isso que você está falando. Bate. Então, o que eu percebo, né? Daí as pessoas falam, eu quero, então, eu vou abrir um negócio de fazer unha. Daí eu já pergunto, eu falo, você tá vindo pro Canadá para ser manicure? Sim. Mas a maioria já fala, na verdade, não. Ai, Na verdade... É um bico. Daí eu falo, é por isso que não tem uma manicure aqui fazendo há bastante tempo. Porque ela vai fazer unha ali 3 meses até arrumar o primeiro trabalho e para. Não. Então, se alguém, de fato, começar um negócio, faz uma clientela, vai trabalhar num salão e fica, depois vai embora. Sem até contar poder abrir o próprio salão, talvez, sem contar que essa outra que vai estar dizendo aí, chega outra. Você me entendeu? Aí ela está fazendo a unha lá por $30, vou dar um exemplo. Aí a outra que chega... vai fazer por 15, porque ela está chegando para fazer um bico. Então, ela quer fazer mais barato. Tá. Então, nenhuma ganha dinheiro. Nenhuma. Porque todas elas vai ficar assim. Certo. Não pode. O que você tem que fazer é focar naquilo que você quer. Por exemplo, eu quero ser uma manicure hoje. Digamos assim, vou trabalhar lá com a Cleusa no salão, né? Eu vou trabalhar lá com a Cleusa no salão, e daí o que elas fazem? Vai para o salão trabalhar e faz sua clientela. Só que elas acham assim, igual, vou dar um exemplo da Ludmilla. Ela chegou do Brasil, ela é esteticista, eu fui para a prefeitura, cheguei na prefeitura, falei para a prefeitura, olha, lá no salão não tinha esse serviço. Não tinha, né? Esse serviço. Aí o que acontece? Por eu ser a dona do salão, ela pode trabalhar no salão. A responsabilidade é minha. Entendeu? Então, ela ficou uma pessoa licenciada dentro do salão comigo. Ela é uma pessoa que hoje ela paga comissão no salão, mas ela tem a própria sala dela e ela tem a business dela, ela tem as clientelas dela, ela marca a clientela dela. Não... A Bruna foi lá esses dias, fez também massagem linfática. Não, ela é muito boa, a Ludmilla é muito boa. E daí o que acontece? Porque ela tem o pensamento de crescer na área dela. Ou amanhã, por exemplo, no futuro que a gente tiver um spa, ela vai ter a sala dela como uma parceira minha. Eu não quero que você seja minha funcionária. Eu quero que você seja minha parceira. Porque uma business chama a outra. Né? Se eu estou cortando um cabelo, vou indicar ela como esteticista.
Se uma pessoa está fazendo estética com ela, vai indicar eu como cabeleireira. Então, ela vai ter a sala dela, é uma parceria que cresce junto. E as pessoas aqui, o que eu vejo, elas não entendem. Elas acham assim, eu vou separar porque eu não quero estar misturada, porque eu não quero... Isso está por fora, porque você não vai conseguir. Eu vi lá em Toronto, eu vi em Edmonton e também estou vendo em Calgary. O mesmo mistake, mesmo erro. A pessoa vem com manicure, ela fala que fez um curso porque ela quer ganhar um dinheiro aqui. Só que daí, quando ela veja que não é da forma que ela tá, ela começa a fazer privado, que eu não sou contra. Você é livre, você faz o que você quiser. Só que se você quer crescer com sua clientela, você tem que mostrar ao seu cliente que você é uma profissional. E uma profissional, um médico, para atender e ser um profissional, ele atende no hospital, não é? Você vai atender no seu lugar, no seu estabelecimento, no seu salão. Não estou dizendo, não estou desmerecendo as pessoas que estão hoje trabalhando na casa, no quartinho, porque cada um sabe a sua dor, né? Cada um sabe a sua dor, cada um sabe onde... Mas eu acho assim, você tem um pensamento que você quer crescer, que você quer manter uma business sua, você não pode ter esse pensamento de trabalhar com uma linha e atender, porque cliente para isso vai aparecer um monte. Cliente, é baratinho, monte. Né? Só que ele vai te trocar na primeira oportunidade que o outro cobrar $1 a menos. Vai te trocar. Isso aí você pode escrever. E não é esse tipo de cliente que vai te dar dinheiro de verdade. Não é. Ó, por cliente exemplo, fiel, cliente que vai lá e quer qualidade. Em outubro, eu vou fazer um workshop, né? Um workshop que fala, né? Que eu vou fazer com o cabeleireiro da Kim Kardashian. Sabe? Eu vou fazer com ele. Quer dizer, vai ser 2 dias com o cabeleireiro da Kim Kardashian. Então, assim, e não vou parar aí. Porque você, quando tá no salão, quando tá assim, você vai procurar melhor, quanto mais, melhor é para você. Agora, quando você tá numa casa, assim, não, tô aqui mesmo, a cliente vai vir aqui, daqui a pouco vem outra, $10 daqui, 20 da outra, só que, e você? Você tá realizada? Você está realmente gostando do que você está fazendo? Será que você não está se sentindo como se você estivesse prestando um serviço, mas no fundo, cadê seu profissionalismo? Vai querer ficar aí para sempre, né? O Canadá, ele te oferece portas, abrem portas para você. Eu tive em Ottawa agora, cara, eu apertei a mão do Trudeau. Ah, jura? Caraca, meu. É. Você acredita? Olha eu nem legal. Queria, me vendi pelo sorriso do Trudeau. Saco, meu, vendi pelo sorriso do Trudeau. Ele veio na minha direção, menino. Eu falei ainda pro Ele meu marido, nossa, né? Você nem pra gravar, eu tava esticando a minha mão também, descarado. Caraca, eu me vendi pelo sorriso do Trudeau. Eu falei assim, eu não gosto do governo dele, não, eu sei onde que eu tô falando, porque eu tô 23 anos de Canadá. Eu gosto de algumas coisas dele, mas também não gosto, que é normal, né? Não gosto de falar em política, porque até um tem o seu jeito, cada um tem o seu gosto. Só que, cara, eu me vendi. Eu falei, Jader, você viu? Ainda falei do jeito. Oi, presidente. Eu disse, não acredito. Ai, presidente. Simpático. Olhei assim, aí a mulher dele tava, a filha deles, uma família linda, sorriso lindo. Aí o mundo dá voltas, hein? Pois é. Eu apertei a mão dele, vi uma palestra do nosso ministro. Não, do nosso astronauta que vai agora ser numa expedição, né? Volta na Lua, você viu? Em Ottawa? Agora, encostado neles. Oh, que legal. E daí por nada, parece que é tudo coincidência. Eu disse, olha, eu com 23 anos nesse país, eu podia pedir pra cortar o cabelo com você, né? Aí já logo falei, quer que eu corte o cabelo? Já veio. Aí via, nossa, foi muito legal. Ele veio assim pertinho, veio passando, aí olhou assim, olhou pra mim assim, daí eu olhei, presidente. Ai, que raiva de mim. Me vendi por uns minutos, estiquei a mão. Okay. Tô brincando, gente. Sobre padrão de beleza aqui, as canadenses ou as mulheres em geral aqui, elas são tão exigentes quanto no Brasil? Então, ela tem as exigências delas, sim. Tá. As canadenses, elas gostam mais daqueles cabelos coloridos, aquelas coisas. Elas gostam de mostrar a cor, tá? Elas não têm problema. Se você entra num banco hoje, você vê uma atendente no banco com cabelo vermelho, cor-de-rosa, né? Elas têm esse lado. Então, elas têm, sim, essa exigência de uma cor bem feita, o vermelho, o verde, o amarelo. Então, ela tem a maquiagem, elas estão sempre muito bem maquiadas. Você pode olhar para você ver os cílios bem feitos. Só que a brasileira, ela tem um padrão de diferenciado, totalmente. A brasileira, por exemplo, eu já fui cobrada no salão várias vezes porque eu não pinto meu cabelo de vermelho quando eu trabalhava com elas. Por que eu não pinto meu cabelo de azul? Se você é cabeleireira, por que você não pinta seu cabelo de cores diferenciadas? Porque eu sou brasileira e gosto de uma cor, ou loiro, ou ruivo, ou, entendeu? Eu não gosto daquele monte de cor no meu cabelo. Então, elas têm as exigências delas nessa área.
Você tem que entender e respeitar. E são exigentes. Só que a exigência da brasileira é diferente. A brasileira quer parecer um pouco mais natural, mas uma beleza natural, mas uma natural, assim, bem exigente, sabe? Como um loiro bem feito, um preto bem feito, um ruivo bem feito. E nós, brasileiras, a gente tem essa... chamada uma das mulheres mais bonitas no mundo, é claro, né? Todo mundo sabe disso. Você vai fora, você fala, as mulheres brasileiras são bonitas, coisa e tal. Mas elas têm a exigência delas, é uma exigência diferenciada. Para mim, no salão, eu trabalho agora, hoje eu tenho médica canadense que vai no salão, os paramédicos também, corta o cabelo agora comigo, né? O fire departamento, que é os bombeiros. Então, agora eles me acharam, então estão indo, né? E aí, o que eu notei nelas, elas olharam, porque a babá dessa médica é brasileira. E ela diz assim, eu quero cortar cabelo com uma brasileira, porque parece que a brasileira tem uma exigência, né? Que ela gosta disso, eu gosto do caracolado de vocês, gosto do coisa e tal. Então, elas têm, sim, uma exigência mais diferenciada, que a gente respeita na minha área. Para olhos que não entendem na minha área, vai falar, pô, elas são relaxadas, elas parecem que pijama. Gostam, não sei o quê. Aí é outra, aí já é na parte de vestir, né? Agora do cabelo. Fala um pouco sobre isso, sobre estilos. Não, primeira coisa que eu falei para minha filha foi o seguinte: se você andar de pijama e vir para casa desse jeito, você vai levar uma surra. Só isso. Não, comigo de pijama é para dormir, não tem esse negócio. Mas é tão bom ir no mercado de boa. Viu? Ó, o canadense aqui, ó. Eu vou de crocs. Aí depois volta de lá com a bactéria e deita na cama com o pijama. Ô, Xande. Aí daí, né, tô brincando, Xande. Aí daí, assim, não, elas têm a exigência delas diferenciada, mas a brasileira, você tem que ser boa cabeleireira para brasileira. Você tem que ser boa. Inclusive, quando eu fui fazer o meu certificado, a Laura, né, que eu disse para você, essa senhora que me deu, ela disse para mim, você é brasileira? Vocês são as melhores cabeleireiras. Olha só. Tá? São as melhores cabeleireiras. Eu já escutei dois assim, elogios bem assim de pessoas assim, como essa mulher lá da City Hall, né, que é da prefeitura, elogiando nós brasileiros, e também de um policial que estava adotando uma criança. E o que ele disse para mim? Que ele estava adotando uma criança e seria no Brasil. Aí eu lá em Fort McMurray, aí eu fiquei curiosa e perguntei, por que você está adotando uma criança no Brasil? Né? Aí ele disse para mim, porque eu olhei e vocês são muito inteligentes. Vocês aprendem muito rápido. Vocês são pessoas que aprendem muito rápido. Aí eu fiquei muito feliz de escutar aquilo, sabe? Eu falei, cara, o canadense adotando uma criança e quer uma criança brasileira, ele esposa. Ele é um policial. E disse que a gente era muito inteligente, que ele tinha olhado, que a gente tinha um aprendizado muito rápido. E eu disse, que bom, né, ouvir isso. Legal. As brasileiras, elas dão preferência para uma pessoa da área da saúde brasileira, da área da estética brasileira também? Ou as brasileiras cortam cabelo com qualquer nacionalidade? Como que é isso? Não. Elas dão preferência para a cabeleireira brasileira. Elas dão uma preferência para a cabeleireira brasileira, sim. Todo o serviço brasileiro é procurado. Por exemplo, se você sabe que tem uma esteticista brasileira, é brasileira. Se você é uma cabeleireira brasileira, é uma cabeleireira. E graças a Deus a gente tem várias cabeleireiras aqui em Calgary, né? Não vou dizer que só eu, né? Eu fico feliz de ver brasileiras crescendo. Ótimo, isso é ótimo. Bom, porque o que tá vindo... Você não ia dar cabeça, conta. Não, menino. Tá vindo muito não vou dar, não. E aí depois que eu faço esse curso com o cabeleireiro da Kim Kardashian, então aí que eu não vou dar conta. Mas deixa o meu espaço na agenda lá, VIP, hein, sim, por claro. favor. E daí o que acontece? É bem assim, olha, eu vou te falar, quando eu falei que eu ia ser cabeleireira e fui atrás do meu sonho, eu nunca pensei em ser cabeleireira de outra raça. Falar bem da verdade para você. Eu sempre pensei outra nacionalidade. De outra nacionalidade. Eu sempre foquei em ser cabeleireira do brasileiro. Por que as pessoas falavam, por que você pensa desse jeito, Cleusa? Eu falei assim, não, vou ser cabeleireira de todo mundo. Você veja bem, não estou menosprezando os outros clientes meus. Eu estou dizendo que eu foquei... O foco, o seu business. Meu business no brasileiro. Por quê? Porque eu acho assim... O brasileiro, você senta na minha cadeira, a gente bate papo, a gente dá risada. Você tem aquele... Eu trabalhei em outros salões. Eu sei como é que é a vibe do salão. Silêncio. O brasileiro, você não precisa tomar diazepam na sua vida se você está perto do brasileiro, você me entendeu? Eu consegui ver flores numa árvore seca, aqui no Canadá, que eu sempre falei isso. Eu vejo flores numa árvore seca. O que significa? Você tem tempo de ver a beleza no inverno, desde que você está perto de uma comunidade brasileira. Entendeu? Porque o brasileiro tem o calor. O brasileiro ele tem
esse negócio de subir você, sabe? De deixar você. Eu sou uma pessoa muito positiva. É quase que um divã, né? Eu vou ali pra cortar o cabelo, quando é rápido, 1 hora. 1 hora. E dá tchau na porta. Você vai visitar um amigo seu, você dá 3 vezes, 4 vezes tchau pra ele. Ele vai até a porta e falar pra você que trocou o pneu do carro. Depois ele volta e fala, eu fiz fechadura. Não sei o que. É uma comunicação muito legal, você entendeu? E é verdade. Agora, não estou falando que outra raça não tenha suas nacionalidades. Desculpa aí. O português fica bem ruim ainda. Né? Mas, assim, não tenha seus também, né? Claro, eu tenho amigos canadenses maravilhosos. Nossa, eu construí amigos canadenses em Fort McMurray, em todos os lugares que eu morei. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, tem pessoas que vêm de lá do Brasil, eles falam assim, eu não quero mais viver na comunidade brasileira. Eu não quero mais falar com os brasileiros. Os brasileiros têm que dizer, não funciona. Para mim, que estou 23 anos, não funciona. Se você quer ter uma vida saudável mentalmente, você vive na comunidade brasileira. Vai fazer parte da sua comunidade brasileira. Vai ajudar os seus amigos brasileiros. Vai fazer uma mudança num caminhão se um brasileiro precisar de um amigo, sabe? Vai ajudar seu amigo. Porque é assim que você consegue viver em paz no Canadá. Não é porque você está pisando numa terra canadense que você tem que falar que você não quer mais brasileiro, que você não quer viver. Eu nunca pensei desse jeito. É por isso que eu estou onde eu estou hoje. Os brasileiros é uma comunidade maravilhosa. Eu amo meus brasileiros, tá? Eu gosto de atender meus brasileiros. Tem espaço para todo mundo no meu salão. Mas quando chega um brasileiro, eu fico assim, poxa, agora a gente vai conversar, vai bater papo, vai... Entendeu? E a hora passa, e você vai para casa, vai feliz, vai realizada. Aí eu vejo a igreja. Eu não vou à igreja muito, sabe? Porque é coisa minha, tá? Eu não tenho nada contra quem vai, também não sou contra quem fica. Eu sou uma pessoa que eu vou de vez em quando lá, eu patrocino, eu vou lá, eu adoro ouvir louvores, adoro. Só que eu também... A Cleusa apoia sempre o evento Welcome to Canada, que é um evento sem fins lucrativos, pra gente comprar o lanche pros recém-chegados, tudo. Então sim, a Cleusa sempre ajuda a gente. Sempre vou ajudar. E ajuda o brasileiro, é o meu trabalho. No salão tem muitos brasileiros que é o meu trabalho. Muitos. Eu falo assim, você sabe de alguma coisa pra ele? Pega o telefone do, passa pro outro. Não, ela tá procurando emprego, tá? Tá procurando trabalho. Daí já pego, faz a conexão. E daí eles chegam lá e falam, Cleusa, eu tô trabalhando, eu arrumei. Tem uns aí que vê me ouvir, vai ouvir, você vai falar, não, eu arrumei trabalho lá. Sabe por quê? Você me contou vários. Né? Vários. Sabe por quê? Porque assim, não tem como você viver sem... Olha, o trabalho de vocês, eu vou dar um exemplo. Poxa, um trabalho de vocês eu respeito com o maior carinho, porque vocês incentivam o brasileiro a vir de uma forma que eles vão chegar aqui, são recepcionados com caloria humana brasileira e que não vai ficar perdido igual eu. Porque se eu tivesse, na época, uma comunidade que também não vou culpar, porque a época é diferente de hoje, né? Só que, igual eu te falei, eu não teria comprado sabonete líquido e passado no meu rosto, né? Como creme. Eu teria um apoio de alguém ali, coisa e tal. Hoje eu vejo isso e apoio. Eu apoio. Vocês aí, a comunidade vem, vocês aí fazendo o programa de vocês aí lutando, outro que faz né? Eu quero estar no meio da muvuca brasileira. Eu não quero sair da minha muvuca, não. E os que estão vindo lá de fora, que estão aí, eles têm que ter essa consciência. Eu vou para o Canadá, mas eu não quero viver na comunidade. Não faça isso. Não faça. Arriscado. Eu acho que assim, até para brasileiro, é legal ter uma profissional brasileira, principalmente nessas, vamos assim, na área de beleza. Eu digo porque assim, eu tenho 3 filhos. Nunca consegui acertar um cabelo deles que a gente corta aqui. Inclusive, na última, minha esposa não foi, eu falei, quer saber de uma coisa? Qual corte vocês querem? Aí cada um escolheu de um jeito e 2 escolheu igual. Aí foi naquele salão que tem várias pessoas, peguei a mesma foto, mostrei para 2 canadenses, falei, eu quero esse. Veio totalmente diferente. A Renata quase me expulsou de casa, falou assim, não acredito que você fez isso. Falei, é que eu não fui na Cleusa. Leva ela pra mim. Mas assim, é muito mais fácil a gente que chega do Brasil, falar em português, quero que repica aqui. Como você fala isso em inglês? Não, faz um corte assim, eu gosto de uma coisa assim, assado. Por mais que você tenha um inglês bem afiado, até você acertar, fazer isso, é muito mais fácil falar em português e falar, faz isso, no Brasil eu fazia isso. É verdade. Muito mais, eu acho que a gente se sente mais confortável. E eles se assustam muito com o nosso cabelo. Não é, talvez, nem culpa muito, sabe? Porque eu trabalhei com eles, então eles falam, vocês têm muito cabelo, vocês têm um cabelo grosso, vocês assustam, principalmente o masculino, então é o corte mais difícil de fazer, porque se você dá uma errada na máquina, já era.
Então eu via que eles tinham muito dificuldade, sabe, do latino e falar, vocês têm muito cabelo, guys, o Theo, ele tem, o Theo, ele tem um redemoinho bem grande aqui. E ele foi o primeiro e foi o último. Porque o cara ele não sabia, ele ficava assim, o que eu faço com isso aqui? Ele cortava, aí eu não sabia falar redemoinho, como... Não, é normal. O redemoinho dele é normal, a vida inteira é assim. A vaca lambeu e fez um... assim, então ele ficou lá 2 horas e... Eu lembro que no começo... Eles têm esse problema. Eu lembro que no primeiro 1 ano e meio, a grana tava curta, eu não ia cortar o cabelo em salão, né? Não conhecia a Cleusa também antes. E aí a Bruna que cortava meu cabelo. Daí, cara, era uma briga, porque eu falava, Bruna, assiste o vídeo aqui no YouTube e tal, não sei o quê. Aí ela ia cortar o meu cabelo. Cara, mas ficava ruim. E daí teve uma época que ela errou feio, porque ela pegou, passou assim com o pente na máquina e tal. Aí ela tirou pra cortar o pezinho aqui e esqueceu de pôr o pente de cima de volta. Já era, já foi. E entrou aqui, né? Deve ter ficado lindo. Ferrou. Aí eu falei, agora rapa tudo, né? Daí tem uma época minha aqui no Canadá, na época que eu tava trabalhando na Great Events, minhas fotos da Great Events cabeça rapada. Até começar a estabilizar, que daí eu comecei a cortar o cabelo num libanês, que era debaixo do meu prédio, lá no First on 10th, daí depois eu conheci a Cleusa, daí fiquei em casa. Meu primeiro inverno foi assim, eu falei, não, vou economizar, não posso gastar $15, $20, não posso. Aí peguei a máquina emprestada do Vini, falei, Renata, vai. Na hora que ela foi, eu falei, pode ter que raspar ela, você não vai. Eu falei, vou, você não vai, vou. Aí, pau, raspei. Então, quando você vê um brasileiro pra rua de cabeça raspada do nada, é porque a mulher dele fez caca. Mas eu entendo, o cara tá no começo ali, às vezes não tem o dinheiro pra fazer, se vira mesmo. Mas sabe, ô Joel, eu já fiz muita coisa assim, por exemplo, as mamães. Eu vou dar um exemplo das mamães. Elas me ligam, às vezes, falam, Cleusa, eu queria fazer um cabelo. Porque tem gente que pensa que não, mas fazer um loiro, você não vai ficar com menos 7 horas comigo. Se você quer com o cabelo saudável, você tem que entender. Se você quer um trabalho bem feito, saudável, com o cabelo que abre devagar, para não quebrar o cabelo, você vai ficar comigo 8 horas. E às vezes as pessoas, nossa, 8 horas. Não, você quer ter um cabelo com 8 horas ou você quer cabelo de 3 horas quebrado depois? Então, eu não trabalho desse jeito. Eu trabalho com a minha hora que eu sei que a escola me ensinou e é assim. Entendeu? O que acontece? As mamães às vezes me ligam e falam assim, Cleusa, eu tenho um bebê pequeno, coisa e tal. Eu fecho para ela, cara. Às vezes minha agenda tá fechada. Sabe o que eu faço? Meu assistente, vai vir uma mamãe aqui. Eu vou fechar para ela, ela vai ficar com o bebê dela por aqui, o marido dela vai vir pegar e vai sair com o nenê, eu fecho. Fecha o que você Fecho a agenda, é só dela. Uhum. Esse dia eu fechei para a Thalita, se ela for ouvir a gente, ela vai confirmar isso. Eu fechei para a Thalita com os filhos dela. Por quê? Porque o marido dela esteve lá no salão, ela tem 3 menininhos. 3 meninos. Uhum. E aí eu fechei para a Thalita, 4 meninos, desculpa aí. Fechei para ela, o mais velho dela tem 5 anos. Eu fechei porque eu falei, quem vai ajudar? Não tem uma mãe aqui. Não tem um tio para ajudar, não tem ninguém. O marido tirou o dia off, o dia de folga. Ele precisa ficar perto dela. O que eu faço? Eu fecho para a mamãe, sabe por quê? Porque ela é uma mãe brasileira, ela precisa da minha ajuda. Entendeu? Então, as pessoas que não me conhecem, elas não sabem, mas eu faço muito isso. Eu fecho para a mamãe, porque ela precisa da minha ajuda, porque ela é minha comunidade e eu sou brasileira e preciso apoiar que serão meus clientes futuramente, entendeu? Maravilhoso. Então eu faço isso para muita mamãe. Tem muita gente que não sabe, porque eu não formei cabeleireira só para me ganhar o dinheiro, cara. Eu formei o cabeleireiro porque eu gosto do que eu faço. É meu chamado. E eu ganho bem com ele também, sabe? Graças a Deus eu saí lá de baixo, vim aqui em cima e me tornei um excelente cabeleireiro. E vou ficar muito melhor ainda. Só que o que eu vejo nisso é que você precisa ter compaixão com a sua nacionalidade, sua comunidade, sabe? Você não pode ficar pensando, o cara chegou do Brasil agora. Teve uma pessoa que há pouco tempo me ligou e falou assim para mim, Cleusa, quanto custa um corte de masculino? Eu tô precisando fazer uma entrevista de trabalho e não tenho dinheiro. Falei, não, bem, eu corto. Não, quando você tiver o trabalho, você me paga. Não, pelo amor de Deus. Falei, se eu não puder te ajudar para você arrumar um trabalho, para você ser meu cliente amanhã, o que eu tô fazendo na minha vida, cara? Você não tá me pedindo uma coisa assim que eu não possa fazer. É claro que eu não vou ficar abrindo exceção pra gente que tá aí andando de celular zerado e carro novo e querendo dizer pra mim que não tem dinheiro pra me pagar. Não é isso. Só que eu tô dizendo que quando a pessoa me liga ao ponto de dizer pra mim que ela precisa de cortar um cabelo pra fazer uma entrevista de trabalho, você não vai ajudar a sua comunidade brasileira? Tem que ajudar. Pelo amor de Deus. Qual tipo de... Voltando um pouquinho, a sua filha voltou pro Brasil agora, né? Sim, faz 2 meses. 2 meses. Voltou pra visitar ou voltou direto? Morar. Agora pergunta por quê. Por quê?
Caroline é assim, ela cresceu aqui nesse país, mas eu acho que ela deixou um pouco, porque como ela não cresceu no Brasil, né? A adolescência dela foi no Brasil, ela foi uma adolescente no Canadá. E uma adolescente no Canadá tem assim, os seus limites, você sabe disso também, né? Que o povo fala assim, no Brasil a gente se diverte mais, não é? Só que ela fez aqui o high school dela, coisa e tal, ela é chefe de cozinha, ela trabalhou nos melhores restaurantes lá de Edmonton aqui, também ela estava no Nupo aqui, perto da Bow Valley, muito bom. Só que eu via nela que ela estava com uma necessidade de Brasil. Porque como ela vê o irmão dela lá no churrasco, tá não sei onde, coisa e tal, então como ela não teve isso, como ela sabe que quem tem isso hoje lá no Brasil tá falando, não, eu tô saindo fora porque isso aqui não é desse jeito, eu preciso ganhar, mas ela não, ela cresceu no lugar, país de primeiro mundo, a mãe ali dando suporte, eu trabalhando para ela ter o bom do melhor. O que ela fez? Ela resolveu ir. Aí eu falei, você tem que ir. Eu apoiei aí. Aí ela tá lá. Só que a jogada que talvez ela seja... Ela foi para trabalhar com o teu filho mais velho? Ela tá no showroom da fábrica. E ela tá lá. E eu acredito que, assim, que os planos deles não é só ela ficar ali. Como ele quer exportar para os Estados Unidos, Canadá, os planos dele, claro, e ele vai fazer isso porque ele é muito esperto. Eu acredito que ele vai usar esse caminho dela, que fala o inglês fluente, que cresceu aqui, para ela poder trazer para ele essa jogada, né? Que vai ser de sucesso. Então, não é uma ida só porque eu estou indo para o Brasil, mas a Caroline, ela cresceu aqui no país. Ela gosta muito do Canadá, mas ela não cresceu na comunidade brasileira. A Caroline, muito mais canadense. Não, ela é só amigos canadenses, comunidade brasileira, ela não foi porque eu não ensinei, não. Veja bem, o caminho levou ela por causa da escola. Sabe? Os seus filhos vão fazer assim. Não é que você não vai fazer. Eles vão ter seus amigos brasileiros. Tem uma amiguinha brasileira. Uma hora vai virar canadense de vez. É a nossa geração aqui que a gente que é tem canadense essa de vez. Então, assim, ela fala o português com a gente. Ela fala bem o português, tudo. Só que o que eu sentia nela era um vazio que ela precisava de preencher. Com um exemplo, passar um pouco perto do sobrinho, né, que é o meu neto, que tem 8 anos, vai fazer 8 anos agora. Então, assim, não que ela não queira voltar, muito pelo contrário, ela fala para mim que ela vai voltar para o Canadá. Só que ela está lá no Brasil uma temporada e vivendo a rotina brasileira e trabalhando já no showroom da fábrica, mas ela volta. Ela volta. Porque... E qual que é Não, ia perguntar qual que é o sonho da Cleusa. O que você quer fazer? Você quer ter um spa, um salão? E grande. Eu preciso só de mais um tempo para... Eu vou ser sócio nesse salão. Exatamente. Eu preciso realmente de uma pessoa que venha comigo, porque sozinho você vai, mas com alguém você vai mais longe. Sabe? Não adianta você tentar, eu falar para você que eu vou abrir um spa hoje, eu vou falar, eu vou meter a cara, vou abrir um spa aí, não sei o que tem, mas você tem que estar com o pé no chão. Porque tem muita mão de obra, né, você sabe. Tem muita cliente, mas também você vai ter muito trabalho. Porque você vai ter que dar você tem muita coisa, não é só. Mas o meu sonho, meu foco, não, eu vou fazer. Vai ser abrir um salão em Calgary bem maior. E que dá espaços para as pessoas trabalharem, né? Ter mais, assim... Imagina o tanto de talento brasileiro que não está vendo. Muito, demais. E, além de tudo, também, veja, eu não quero que você seja o meu funcionário. Eu quero que você caminhe comigo, sabe? Eu não sou daquela uma que você vai ficar meu funcionário, vai ganhar meu dinheiro. Não. Top. Eu tenho mais umas perguntas finais para a Cleusa. Você tem mais alguma? Tem horário pra gente? Eu quero fazer esse negócio de estética. Preciso tirar sim. A sobrancelha. Pode ir. Vou marcar pra você. Vou marcar pra você ter um horarinho lá com a Ludmilla e você vai ficar... O Joel chega lá, ele olha, nossa, ele deita lá... Depila até o nariz. Depila o narizinho e fica lá, e ela, nossa, ele sai de lá. Toma uns 2 cafés. A Bruna saiu de lá toda... A Bruna ficou muito feliz que ela foi lá. Eu preciso levar o Josh. Você acha que tem agenda semana que vem? Cortar o cabelinho dele antes do aniversário, né? Nossa, vai precisar correr com isso. Eu já falei com ela. Já tá adiantado. Já. Tá ótimo. Tu tá atrasado, meu amigo. O que você diria hoje para um brasileiro que quer vir empreender? Você acredita que é um caminho no Canadá? E depois eu quero fazer a minha consideração em cima disso. Sim. Claro, é um caminho, sim. Se você quer empreender no Canadá, você tem que ver, claro, os steps que você vai... Era isso que eu ia falar. Os steps que você vai ter. Tirar, por exemplo, uma licença hoje na prefeitura,
Uma das coisas que mais me atrasou para me abrir. Então, assim, além de você vir preparado, psicologicamente, financeiramente, vai te adiantar bastante, tá? Isso é gratificante também. Depois que você abre, eles têm muito, assim, sabe? Eles te apoiam, eles te dão... Claro, né? Você Pagando o imposto direitinho. Pagando o imposto direitinho. Que não é que não baixo. Não. E daí, sim, claro. Você pode vir e você pode focar nesse aí que você vai conseguir, sim. É uma coisa que eu acredito, eu até escutei os irmãos Prezer falando isso, eu concordo, acho que foi o Guilherme que falou isso, e eu também partilho disso, né? Que talvez a pessoa ela precisa amadurecer no Canadá um pouco. Ela precisa chegar, ela precisa percorrer ali uma jornada, resolver algumas coisas muito importantes que nem se estabelecer no país. Muitas vezes tem o college, tem a família, tem o emocional. Sim. Não apavorar e sair fazendo, porque depois faz errado, daí pega o medo de fazer. Aquilo ali também, às vezes, ela precisa do status para ela ganhar ponto para o Express Entry. A não ser que ela tenha uma condição, ela já chega forte em grana, mas eu acredito que ela precisa passar um tempo, conhecer a comunidade, entender como que funcionam as coisas, entra por baixo, começa a fazer a unha no salão, começa a fazer, ou em qualquer outro negócio, não estou falando isso só na estética, mas ela fazer com calma, igual eu escutei um case de sucesso esses dias de um cara que queria abrir uma hamburgueria num outro país lá. Primeiro ele não falou nada, ele arrumou um trabalho de chapeiro numa hamburgueria no país para saber como que funcionava. Depois de um tempo de virar muito hambúrguer ali, que ele pensou e abriu a hamburgueria dele e deu certo. Ele tinha capital, mas ele precisava do know-how primeiro, saber como que as pessoas se comportam, como que a comunidade brasileira reage, que nem o seu serviço que ele é fundamental para ser através do brasileiro. Às vezes alguma coisa ou outra não é tanto, tem alguma outra barreira de entrada. Então nada melhor do que você sentir para você faz uma vez só e bem feito. Exatamente. Eu concordo porque eu fiquei como assistente de salão, né? Fiquei assistente com o salão porque eu precisava aprender como funcionava. Pode falar. Precisava como funcionava. Porque, veja bem, você imaginou se eu abrisse um salão, você sabe, o primeiro ano aqui eu apanhei. Primeiro ano aqui eu apanhei bastante. Porque daí você vai, né, até chegar a sua clientela, como é que vai funcionar, como é que vai, sabe? Você tem que calcular tudo. O João vai fazer uma pergunta para você. A pergunta é a seguinte, você falou para cabeleireiro precisa ter certificado, e para as outras áreas precisam também? Por exemplo, manicure, ela precisa ter algum tipo de certificado? Para depilação. Esteticista, né, que fala, né? Precisa de certificado? Como é que funciona com relação às outras? Não, por exemplo, a Ludmila agora, não é? Eu levei ela na prefeitura, igual eu disse, ela tá no salão, eu que sou responsável por ela. Ela presta um serviço no salão. Só que, é claro, se você quiser tirar sua licença, melhor, né? Melhor. Só que, por exemplo, se eu tiver uma manicure no salão, a responsabilidade é minha. Ela trabalha no salão com a minha responsabilidade. Então, quer dizer que você pode ser manicure num salão sem ter a sua licença. Você não precisa ir lá tirar a licença. Essa licença que você está falando, que é o certificado, é isso? É o certificado. É aquele que você, por exemplo, é mais ou menos o mesmo certificado, tipo, ela vai ter que fazer uma prova prática, responder 130 perguntas teóricas, tipo... É diferenciado um pouco, né, da estética do cabelo, só que, no caso, ela pode ir, sim, só que ela vai para a escola de estética, e é diferenciado. Mas, assim, aí vai ter outras áreas. Por exemplo, Ludmila não pode fazer, ela não é licenciada para fazer a massagem... de nervos, muscles, linfática? Não, linfática, ela pode. Ah, tá. Aquela que tem um físio faz, aquelas coisas mais... tipo a massagem de... Não, nem essa. Massagem mais dos maços, o físio, aquele que aperta o olho. Essas mais perigosas que você pode, assim, tem que ser um profissional, você tem que ter escola. Foi que a moça da saúde foi lá e falou para mim. Ela falou assim, ela está licenciada para fazer a limpeza de pele. E que eu estou dizendo para você que ela não tem uma licença, que é através do salão, que ela trabalha dentro do salão, ela está licenciada aqui dentro para ela fazer a limpeza de pele, ela está licenciada para fazer a depilação completa, ela está licenciada para fazer a micropigmentação. Micropigmentação, micropigmentação, que é a definitiva, né?
Ela está licenciada também. E aí ela foi colocando todos os steps e tudo o que precisa na base da saúde, do health, né? Então, daí ela foi lá e licenciou a Ludmila dentro do salão. E a Ludmila não precisou ir para a escola, entendeu? Então, eu sou responsável por o trabalho da Ludmila. Então, caso vem uma manicure de lá, ela não precisa ir para a escola. Ela vai para o salão e eu vou empregar ela. A Ludmila tinha uma clínica lá no Brasil, né? Sim. Ela é boa, é há 15 anos já. Eu postei uns stories com ela, recebi um monte de gente. Eu fazia com ela, sim, gente, ela é dedicada, muito dedicada. Fera demais. Xande, tem alguma outra pergunta para finalizar? Acho que não, é só falar que assim, pelo menos na minha visão, ainda mais eu tenho uma esposa, né? Fazer o cabelo no Brasil, eu acho que estética, mas fazer aqui no Canadá, acho que melhora muito o humor da mulher brasileira aqui. Ela chega, faz o cabelo, fala assim, nossa, tô me sentindo em casa, tô me sentindo no Brasil. Isso faz com que muitas vezes levanta o ânimo dela, Eu acho que isso é muito importante, ter uma brasileira que faz isso, até para as mulheres que chegam. Porque muitas vezes, já ouvi várias vezes, não, eu vou chegar lá, não vou ficar fazendo cabelo, não vou isso porque eu quero economizar. Mas precisa, eu acho que para a pessoa se sentir bem, para autoestima, eu acho que é muito legal ter uma profissional brasileira competente como a Cleusa para atender as brasileiras aqui. Então, acho que só dar os parabéns. Parabéns para você. Muito obrigada. E assim que você disse aí, eu concordo, porque o que acontece? Tem umas que vêm lá e falam assim, Cleusa, eu gosto de fazer no Brasil, porque no Brasil eu vou lá uma vez por ano e faço lá. Você não está morando lá mais. Você tem que acostumar aqui. Você não pode pensar desse jeito. Aí eu vi muita gente falar, não, mas eu prefiro lá, eu só gosto de cortar aqui, fazer cabelo lá. Mas aí depois você vai lá, aí você não tem uma manutenção. Aí você vai ficar com aquele cabelo feito, um pedação loiro ali, não. Aí daí a pessoa fica assim, aí elas desistem, elas começam a procurar. E quando tem a brasileira, igual você disse, é melhor. Porque daí ela fala, não, pelo menos eu sou formada no Senac, né? Eu fui no Brasil, fui formar no Senac para cortar cabelo de brasileiro. Eu estava aqui e fui no Brasil. Fiquei lá 6 meses fazendo um curso no Senac. E voltei para o Canadá com meu certificado na Senac. Então, assim, porque eu achei que eu precisava certificar no Brasil também. Porque daí a brasileira chega e fala, ela é certificada no Senac. Então, é tudo, igual você falou, para dar esse prazer de ver a minha cliente falar, eu fiz um cabelo, mas bem parecido brasileiro. Esse dia teve uma psicóloga lá, ela falou isso. Esse salão aqui, uma brasileira, uma canadense, ela disse assim, eu conheço muitas histórias do Brasil. Eu já fui ao Rio e gosto muito da comunidade brasileira. Eu vi pelo o Google, que me achou. Aí ela diz assim, eu sentei e vejo vocês conversando, oferecendo café, e eu olhei assim e pensei, poxa, é um pedacinho do Brasil. Olha. Precisou mais? Maravilhoso. Cleusa, queria agradecer você contar a tua história aí. Eu acho que é uma história de empreendedorismo, de luta, né? Imagina o tanto que você já fez para estar aqui, hoje venceu, tá com a empresa, tá próspera, tá ajudando a comunidade, tá agregando valor, tá para expandir. Mas cada etapa, né, a gente vê o quanto que é difícil. Pra gente parar e pensar, quando a gente vê alguém que tá bonito na foto ali, pensa assim, você quer aquilo que a pessoa tem, mas você tá disposto a passar pelo caminho que ela percorreu? Então acho que fica esse questionamento, né? As pessoas têm coragem de encarar aí 4 trabalhos, têm coragem de separar a família. Tenho amigos que ficaram 6 meses, mas 5 anos para mim é novidade. Isso daí eu não acho que eu mesmo tenho certeza que eu não conseguiria. Poucos conseguiriam. Então, queria agradecer. A tua história inspira, é bacana demais. Muito obrigada. Tenho certeza que as pessoas aí vão tirar uma boa lição, inspiração. E se você quiser finalizar, dar um tchau pro pessoal. Aliás, onde que o pessoal te encontra? Como que eles podem marcar para fazer o cabelo aí ficar bonitão? Só no meu Instagram, lá tem o site, né, na bio, que é o Book Now. Tá, o seu Instagram é o @Cleusa. Não, Cleusa Hair Salon. Só você entrar lá. Cleusa Hair Salon. E vai ver que tem um chapeuzinho na porta. É verdade, tem um chapeuzinho que é marca registrada. E aí tem um link lá para fazer agendamento. O agendamento. Aí você escolhe o seu dia e o seu horário. Pelo menos para daqui 15 dias, assim, mais ou menos. Eu acredito, sim. Então... E voltando ao que você disse, aqui no Canadá é o seguinte, você quer ser igual José, o rei do Egito? Vai pagar para ficar vendido e no calabouço? A história não é diferente. É verdade. Mas é o rei. E a última pergunta, para finalizar aí, o Canadá vale a pena?
Demais. E Calgary, então, só esse sol que tem aqui, esse Chinook, eu 23 anos aqui, eu esperando morar em Calgary, por causa do Chinook. Que às vezes deixa eu parecer Pra quem não sabe, né? o Chinook é um vento. Quando tá bem frio, esquenta e dá uma levada na temperatura. Significa devorador de neve na língua indígena. Exato. E sem contar, né, Xande, que tem só esse sol, mesmo que tá frio, faz uma grande diferença. Faz. Sensação Faz muda uma aí. grande diferença. Por ser seco, o frio não é o mesmo frio, né? Eu falo, o frio daqui, vamos supor que tá menos 10. O pessoal tá em 0 em Vancouver, quando vem pra cá, ele fala, caramba, tá passando mais frio com 0, ou mesmo no Paraná, né? Imagina no Paraná. Totalmente. O 0 do Paraná e o menos 10 daqui com sol e seco, né? Então, fechou, pessoal. Últimos recados, deixa um like, deixa uma mensagem. A sua mensagem é muito importante. Eu leio mensagem por mensagem, deixa um coraçãozinho lá. O canal, ele é importante para que o YouTube entregue mais os vídeos. Então, o seu like é importante. Você deixar uma mensagem, cara, é o que você pode fazer por nós. É a contrapartida, você deixar uma mensagem. Se você não é inscrito, então se inscreve. Vai lá também na página, segue ela no Instagram também, vai lá, manda um monte de like, de coraçãozinho, mesmo que você tá fora do país, pode seguir ela lá, não tem problema nenhum. Se inscreve no Spotify, no Apple Podcast, nosso grupo do Telegram também tá aqui embaixo. Cleusa, muito obrigado. Vamos fazer um brinde para finalizar e sucesso para todos nós. Eu é que agradeço o Xande e o Joel e os amigos do Tio Canadá. Amigos do Tio Canadá. E olha, gente, segue eles lá, que eles são bons. E meu marido é cliente de carteirinha. E eu também, claro. Valeu. Tchau, tchau.